Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de agosto de 2014, é uma quinta-feira. Esse é o verbete de número 3107, 5 páginas, 44 logias, 14 máximos. O tema é escrita precisa, da especialidade grafopensenologia. A autora do verbete sou eu, Adriana Lopes. Então vamos à definição. A escrita precisa é a técnica de grafar a ideia concebida intelectualmente de maneira mais fidedigna possível, transcrevendo-a com clareza, abrangência e profundidade, a partir da perscrutação do conteúdo e seleção criteriosa da forma, apropriadas à satisfatória supressão de omissões, ambiguidades e distorções. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da exatidão comunicativa, a criação de holopensene atrator de achegas ideativas. Em fatologia, o compromisso de expandir, expressar e publicar os ortoconstrutos erigidos com ou sem a parceria da parapreceptoria. Em parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático enquanto sustentáculo da faina de qualificação redacional. O respeito ao amparo extrafísico funcional demonstrado na valorização, ampliação, reprodução gráfica fiel e defesa dos ortoconstructos inspirados. E a autorresponsabilização pelas repercussões multiexistenciais dos escritos do presente nos leitores de hoje e de amanhã. Na argumentologia, nós temos o item origem, com 3 origens das concepções ideativas, divididas didaticamente conforme a primazia da ocorrência: construção mental, insight cerebral para inspiração. Depois temos no item desleixo, 2 modos de desleixos em relação à comunicação das próprias concepções ideativas: conteúdo desperdiçado, forma imprópria. Temos também o item lacuna, com 2 tipos de lacunas que podem acontecer no escrito pessoal: uma lacuna evidente ou uma lacuna oculta. E na grafotécnica, nós descrevemos as 7 etapas técnicas de autocapacitação na tarefa de transpor corretamente os construtos em vocábulos, passíveis de promoverem avanços gradativos na autoqualificação tarística: registro, expansão, redação, apuro, sobrepairamento, tirateima e revisão. Na remissiologia, vamos destacar 5 verbetes: estilo exaustivo, heterocrítico-filia intelectual, louçania estilística, maternagem ideativa, sedução da simplificação. Quem almeja prestar ajuda efetiva aos outros, dedica-se ao aprimoramento da comunicabilidade, para traduzir as teáticas evolutivas aprendidas de modo aprofundado, fidedigno e elucidativo. Questionologia. Você disponibiliza tempo em prol da escrita precisa? Quais os resultados tarísticos alcançados? Na mega-análise, aqui com a equipe da Encicrosapiens, texto, técnica, exatidão, conteúdo, transcrição, criatividade, elucidação, qualidade, registro, GESCOM, compromisso, fidedignidade, aprimoramento, aprofundamento, grafopensenologia, autocriticologia, redaciologia, gesconologia, taristicologia e comunicologia. Então, antes de começar, temos aqui um aviso que tem tempo que eu não falo aqui, que é a questão dos léxicos de ortopensatas. São 2 tratados do professor Valdo, que estão para ser publicados a qualquer momento, já estão prontos, estão na fase de revisão final. E eles estão com 20% de desconto. Quem fizer a inscrição agora seria R$ 272, depois vai passar para 340. Então vale a pena, é uma oportunidade, não só de vocês aproveitar o desconto, mas também é que essa compra antecipada é que está financiando até a publicação, né, a impressão
dessa obra. Então, essa obra são 2 volumes dos tamanhos desses tratados que vocês já conhecem, e são importantes porque o professor Walder está fazendo um resumo, né? Ali tem uma série de ideias, tem muitas coisas até autobiográficas. Ele fala que a obra-prima dele hoje é o Lexo de Ortopensadas. E ele já está caminhando para o 3º volume. Então, é uma oportunidade. Então, vamos aí. Quem quiser dar uma ligada aí para Epígrafe ou aqui para Editares. E vamos ver o telefone que tem aqui. O telefone é o da Editares, 45-2102-1407. Qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato aqui com o próprio CAEC. Tá bom? Então, por que da escrita desse verbete, né? Esse verbete, ele vem, na verdade, ele é de uma linha de verbetes técnicos de escrita que eu tenho buscado escrever, né? Porque o que a gente vê? Que a escrita, ela é o nosso grande instrumento de fazer tares. Nós queremos fazer tarefa de esclarecimento, não é isso? E, como já diz o velho ditado, as palavras voam, os escritos ficam. Então, as palavras, às vezes a gente fala muito, mas elas vão embora. E o escrito é a oportunidade que a gente tem de criar, quase um filho, é uma obra, e ela vai seguir sem a gente, ela vai ganhar uma vida autônoma, ela vai chegar em locais que a gente não vai conseguir chegar nessa vida, às vezes porque a gente não vai dar conta de estar em todos os locais ao mesmo tempo, e inclusive ao longo do tempo, quer dizer, daqui a muitos anos, várias pessoas vão poder estar lendo as nossas ideias, as nossas técnicas, as nossas considerações sobre a vida. Então, e cada consideração é muito sério cada um escrever, porque cada um tem uma bagagem de experiências multiexistencial de muitas vidas que é ímpar, é singular. Então, cada um é ímpar. Então, qualquer tema, se cada um de nós aqui resolver escrever pelo mesmo tema, não vai sair livros iguais. Por quê? Vai ter sempre o nosso olhar, as nossas associações, baseadas na nossa própria bagagem. O que a gente aprendeu nesse tempo todo, né? De certo e de errado. Né? O de errado a gente vai escrever, ó, não faz isso não que é furada. E os que são bons a gente fala, ó, isso aqui tem funcionado. Então, a escrita é muito séria. E para a gente escrever bem, vem a ideia da técnica da escrita precisa. Por quê? É a hora que a gente vai começar a se esforçar cada vez mais para conseguir colocar no papel o que a gente pensa. Porque isso, pelo menos eu vejo na minha experiência, que não é uma coisa fácil, né? A gente tem ótimas ideias, agora a gente colocar isso no papel para ser o mais fidedigno possível aquela ideia, não é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo a gente só vai conseguir ficar cada vez mais fidedigno, conseguir cada vez mais chegar perto da escrita precisa na medida que a gente for fazendo o exercício. Então, por isso eu tenho passado aí essas técnicas que eu tenho procurado fazer para ver se eu melhoro a maneira de escrever. Então, ontem a gente teve a grafotécnica da diversidade vocabular. Tem um outro verbete também que eu acho interessante, que é o maternagem ideativa. Então, vocês, quem não viu ainda, dá uma olhada, porque nesse verbete até a gente faz um paralelo entre a maternagem da ideia com a maternagem humana, né? É quase a mesma coisa, você cria a filha para o mundo, né? Assim que dizem, né? Você não vai criar o filho para você. E o livro é a mesma coisa, você cria ele e ele vai seguir sem você por aí afora. E quando a gente está falando, dando curso, que é até aqui mesmo uma linguagem oral, a gente tem a possibilidade de corrigir, né? Alguém fala, não, eu não entendi isso aqui, a gente corrige. Só que o nosso escrito, ele vai embora sozinho, né? E a gente não vai estar lá, uma hora a gente vai dessomar, a gente não vai estar aqui ou vai estar longe. Então, quanto mais veraz ou tiver mais aproximado com aquilo que nós realmente queremos dizer, vai ser melhor para todos. Então, esse foi o motivo de escrever mais esse verbete aqui da escrita precisa. Então, vamos aqui agora para as perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, na pensenologia, na página 17, o último item. Quais são as suas dicas para a criação de holopensene atrator de achegas ideativas? Olha, eu vejo que aí tem duas coisas que vai ajudar a todo mundo, e eu vejo os exemplos até das pessoas que a gente vê por aqui. É ter o seu lugar ou os seus lugares de estudo fixados, né? O professor Valdo mesmo fala que ele tem 3 locais que ele escreve, né? Aqui no tertuliário, tem lá no quarto dele, tem no escritório dele. Então, eu vejo que na hora que a gente fixa um local, a gente permite que a gente vá criando um holopensene. O holopensene é muito sério, né? A gente vai
criando aquele holopensene, aquele local que facilita. Então, a gente vai trabalhar a energia nesse local, nós vamos escrever nesse local, vamos ler, vamos estudar. Então, a gente vai criar essa forma, né, positiva para cada um de nós. E, além disso, aí entra toda a técnica da escrita precisa, né? Que eu vejo que na hora que a gente começa a se dedicar, buscar escrever cada vez mais claro, nós vamos, ao mesmo tempo, nós vamos fazendo um esforço pessoal aqui, e isso vai gerando também uma simpatia dos amparadores, né? Tá vendo, coitadinha, né? O coitadinho tá lá fazendo um esforço danado, então a gente pode, porque eles têm uma confiança que eles vão dar uma ideia e que essa ideia vai ser o melhor possível, dentro da limitação de cada um, obviamente, sem perfeição, passar. Então, as dicas que eu te dou, o local de trabalho que você tenha seu, um ou vários, eu tenho um só, que por enquanto está funcionando, né? Eu tenho o meu escritório, a minha mesa de estudo ali, e buscar esse exercício de fazer essas técnicas todas. Eu vejo que isso tudo vai facilitando criar um holopensene que vai atraindo as chegas ideativas, né? E o nosso próprio holopensene acaba ficando atrator também, se a gente começa a fazer algum tipo de saturação no tema. Ontem até aqui na tertúlia, né? Quem estava aqui viu, a própria Tânia comentou, né, que o livro caiu na frente dela. Então, se a gente também começa a se saturar em determinado tema de pesquisa, esse próprio holopensene também vai atraindo. Então, começa a atrair livro, começa a atrair, às vezes, ideia, alguém vem que faz um comentário sobre aquele tema, então é uma questão de energia, tá bom? Coloquiologia na página 17, primeira linha. Qual a melhor profilaxia da condição de não enxergar a extensão das ideias que tinha nas mãos? Como corrigir a tempo essa falha perceptiva? Eu vejo a ideia é justamente buscar fazer como a gente está falando aqui na técnica, né? Porque é meio inevitável às vezes. A gente vai olhar um texto que a gente já escreveu há muito tempo e fala, caramba, olha, eu podia ter escrito melhor. Por quê? Também a gente, naturalmente, nós vamos crescendo, ficando mais com a cabeça mais cheia de informações. Então, naturalmente, a gente vai olhar para trás, olha, poderia ter abordado melhor. Então, por isso que existem as revisões e ampliações, né? Então, eu vejo que isso é, para a gente minimizar isso, a gente ver que tinha uma ideia e a gente banalizou às vezes, é buscando fazer o que a gente coloca aqui na técnica, nesses 7 passos, né? Então, isso não vai dizer que a gente vai conseguir 100%, mas começa a minimizar justamente essa situação da gente, às vezes, ver aquela ideia, acha que ela é boba e daqui a pouco a gente vê o tamanho dela, tá? Aí a gente vai fazer o nosso trabalho de associar ideias e assim vai. Coloquiologia também, segunda linha. A prevenção da situação de não dizer a que veio nos escritos pessoais. A pessoa ficaria em subnível em relação ao que poderia render? Como reverter esse receio de auto se expor? Olha, uma das coisas que a gente vê na questão da escrita, escrita é exposição, né? Como a gente já comentou aqui ontem, né? É meio autobiográfico. Na hora que a gente está escrevendo, a gente está se mostrando. As pessoas, o tema que a gente escolhe, pelas palavras que a gente usa, isso é uma exposição. E eu vejo que a gente só vai perdendo esse medo de exposição fazendo. Né? A gente escreve, aí tem as heterocríticas, seja positivas ou não, aqui a gente vai refletir, vai ver o que melhora. Então, o pior, se a gente não faz nada, a gente vai ficar com receio para sempre. Então, a gente vai vencer esse receio justamente se expondo, escrevendo. E como eu falei ontem, a verbetografia é uma grande oportunidade. Por quê? Você vai escrever um verbete, você vai ter uma equipe enorme de pessoas que vão estar fazendo a revisão desse verbete, que vão estar te dando feedback, que vão estar mostrando, olha, aqui tem que ficar mais claro, aqui não. Então, até a pessoa chegar aqui, né, sentar e começar a defender o verbete, passou por várias equipes de revisão, e não é só uma, tem um revisor que vai estar lá trabalhando direto com você, depois vai ter um revisor que vai revisar aquele trabalho, depois vai ter um outro revisor. Então, é uma escala de revisores justamente para quê? Para a pessoa, quando sentar aqui, ela sabe que ela tem o aval de muitas pessoas por trás. Eu vejo que isso é uma forma de ir perdendo o medo, porque várias pessoas já fizeram heterocrítica, você já pensou, já refletiu. Então, eu vejo a verbetografia uma grande oportunidade, e você aqui que é um grande teletertuliano, não sei se já defendeu o verbete, eu não estou me lembrando agora, mas se não defendeu ainda, está na hora. Se já defendeu, defenda mais, e vai te ajudar, tá bom? E você falou de não dizer a que veio nos escritos. É isso, quando a gente não diz a que veio, é quando a gente, às vezes, escreve aquilo e aquilo fica aquém do que a gente pensou.
Então, a ideia ficou, às vezes, lacunada. Então, quanto a gente tiver mais essa dedicação da escrita e ter as revisões, a gente vai cada vez mais minimizando essa condição da gente ter um texto lá que a pessoa leu, ó, não disse nada, né? Então, isso eu acho que, por exemplo, em termos de verbete, isso é impossível, porque tanta gente olhando, né? Então, isso vai ajudando até a melhorar a nossa autocrítica em relação também aos nossos escritos. Temos aqui uma tele tertuliana também, lá de longe. Vamos lá. Codigologia na página 18. O Código Pessoal de Cosmoética implantando o aperfeiçoamento permanente na autoexpressão tarística. Poderia comentar? É isso, a gente vê o seguinte, se a gente quer fazer assistência, a gente já viu que, de certa forma, a tarefa do esclarecimento, a TARES, é hoje o que nós temos de melhor para oferecer para as pessoas, né? Que a gente vai esclarecer as pessoas, né? Então, na hora que a gente vê isso, a gente coloca lá no nosso Código de Cosmoética, né? Justamente isso, a gente buscar aperfeiçoar a nossa expressão ao máximo. Dentro, sem perfeccionismo, a gente fez questão de colocar na mitologia o mito da perfeição não existe, mas dentro daquele nosso nível, a gente ter a tranquilidade, ó, eu fiz o que deu. Mesmo que daqui a 10 anos a gente olhe um escrito nosso e fale, olha, poderia ter escrito tão mais coisa. E é bom, né? Porque se você achar que está a mesma coisa, é porque você não cresceu nada nesse período, né? Então você vai olhar, e aí por isso existem as revisões, as ampliações, você pode escrever e aumentar aquilo. Mas essa tranquilidade de você buscar, olha, naquele momento evolutivo foi o melhor que eu consegui. Então eu vejo isso parte de uma questão de cosmoética também, pessoal. Sim, Pilar? Eu só ia acrescentar que daqui 10 anos, pelo menos não se envergonhar. Pois é, isso é o mais sério. Pensar em que eu podia ter escrito outras coisas, já tinha conhecimento. Podia ter expandido. Podia ter melhorado, mas não me envergonhar daquilo que eu escrevi, como acontece hoje, né? Por isso, e existem autores, né, que maldizem os livros de anteriores, né, e tal. A gente sabe alguns casos aí na imprensa, de alguns até autores famosos, né, que não querem nem saber lembrar que escreveu. Faltou algum discernimento, provavelmente, na hora que escreveu aquele livro. Então, isso entra a cosmoética também, né? Se a gente escreve com a nossa cosmoética, e foi o que tivemos naquela época. Sim? Oi, poderia falar ali no detalhismo, página 18, teriologia. A teoria das interprisões grupocármicas, abrangendo os erros, enganos e omissões perpetuados em publicações. Poderia falar um pouquinho mais? Sim, aí entra aquela questão da apologia anticosmoética e entra a questão da vergonha que a Pilar falou, né? Às vezes a pessoa escreve muito impulsiva, ela pode escrever coisas que daqui a pouco ela pode se arrepender daqui a pouco, né? Então, por isso que na hora que a gente escreve e a gente faz a nossa revisão, a gente vai colocando o tom correto. E vamos pensar, o que é interprisão grupocármica? Você conhece esse conceito, né? Que é justamente a pessoa, quando ela erra e ela cria como fosse um débito, né? Ela vai precisar corrigir isso, né? Aquele erro, ela vai corrigir. Então, pensa num erro feito num livro. Um livro aí que a pessoa escreveu e que levou um monte de gente a fazer besteira. Tem até na história alguns romances que levaram várias pessoas a se suicidarem depois. Então, isso tem um peso. Aí a pessoa, até a própria cosmoética dela, vai trazer uma responsabilidade. Se eu gerei isso, eu vou agora tentar corrigir. Então, a escrita nossa, se a gente, dependendo do nível de erro e de engano e de omissão, a gente pode criar um problema de interprisão grupocármica. A gente não vê, por isso as revisões são tão importantes, né? Porque a revisão, justamente, a revisão está lá para isso. Olha isso aqui, né? O que você vai escrever? Você vai aprofundando e vendo. Então, se a pessoa tem boa intenção, eu não vejo grandes problemas, né? O problema é quando a pessoa, às vezes, escreve e vai escrevendo, às vezes, só para ganhar dinheiro, seja lá qual o motivo, né? Tem até um livro na holoteca que é não sei quantas maneiras de se matar. Quer dizer, a pessoa escreve um negócio desse, existe, a gente escreveu, essa pessoa escreveu. Então, quantas pessoas podem usar aquele livro para matar o outro ou matar ela mesma, né? Ainda mais se o livro se expande para vários continentes. O livro vai embora. Uhum. O livro vai embora. E aí a questão é não ter medo. Então, aquilo que até o teletertuliano me perguntou, do receio de se expor, cada um tem que pensar, será que a pessoa às vezes tem medo de escrever hoje, porque às vezes já caiu em si que escreveu alguma besteira no passado? Mas ficar com medo não vai adiantar nada. O negócio é começar a escrever certo agora.
E como eu falei, a verbetografia ajuda porque é tanto revisor, é tanto olhar crítico em cima, que quando você sai, você tem uma certa garantia, entre aspas, que a coisa está da melhor maneira possível. Então, é uma forma de você ir limpando esse passado caso, né, quem tem esse problema aí, certo? Nesse sentido, a garantia, sabe, onde eu vejo mais, que não somente o conforto que se considera, sino que sempre as revisões, pelo menos na minha experiência, se adaptam mais à própria realidade da consciência. É justamente o que fica é o que realmente pelo qual a consciência pode responder. Exatamente. Então, isso é o que eu realmente considero uma garantia da equipe de verbetografia. Então, a pessoa ela vai criando a autocrítica, depois ela não vai precisar, mas nesse primeiro momento, né, ajuda muito. É uma escola, né, de escrita. Claro. Então, e não só, estou falando aqui mais da verbetografia, porque nós estamos aqui num ambiente de verbetes, né? Mas tem as revistas, a Revista Consciência e outras que tem os revisores também que estão com essa mesma preocupação, né? E outros, a Editares, a gente está focando aqui, mas a própria Unescom, que é a união dos escritores, também tem lá a preceptoria, quer dizer, então, aqui na Cognops tem várias instâncias que estão dando apoio à turma para começar a escrever. Eu me lembro, não as palavras justas que o professor comentou, mas fala a importância que uma revisão, uma mega revisão, dá oportunidade para que a consciência tenha mais possibilidades de refletir sobre o conteúdo e melhorar, né? Fazendo um livro melhor, começando para si própria e depois para os futuros leitores. E até o professor Walter citou hoje na minha intertura a questão do livro, né? Que se a pessoa ela dedica muito tempo àquele livro, ela põe muita energia, aquilo ela realmente dá muito valor para o livro que ela escrever, é muito difícil ela não achar esse livro numa próxima vida, pela questão da energia, né? Você pôs tanta energia sua ali que a lei da atração acaba aparecendo na sua mão. Então, e ele comentou isso. Então, não é qualquer livro, é aquele livro que você se dedicou. Então, se a gente dedicar tudo, dedica para o verbete, dedica para o livro, dedica para o artigo, a chance da gente encontrar é muito. Uma coisa que eu sempre falo, né? Olha só, hoje em dia, a internet já está nesse nível, né? Tirando se acontecer alguma loucura aí no planeta, né? Mas em tese tudo vai crescendo e a internet, essas redes de informação vão ficar cada vez maiores. Então, independente do local que a gente estiver no mundo, vai ser muito fácil a gente, eu acho que acessar, né? Mesmo que for noutra língua, né? A gente acessar alguma coisa, a gente vai cheirar, né? A gente acaba cheirando os livros, já tem hoje muitas bibliotecas virtuais, quantas não vão ter no futuro, né? Então vai ficar cada vez mais fácil esse acesso. Né? Queria comentar. Sim, pode falar. O seu verbete de ontem, né, também dialoga bastante, né? É um complemento, né? O de ontem foi grafotécnica da diversidade vocabular. E aí eu estive vendo no verbete de ontem mesmo, né, o que você comentou agora na repetição de palavras. Então, é bem interessante porque ajuda, inclusive, na elaboração dos verbetes, que, às vezes, o autor acaba repetindo demais aquela ideia na fatologia, depois em vários itens, várias sessões do detalhismo, e depois, ainda, na argumentologia, repete a mesma ideia. E, às vezes, na frase enfática. Isso. E aí, essa ideia de utilizar o find, né, para localizar as palavras que repetem, e tentar utilizar os sinônimos, né, até antônimos, para substituir essas palavras, e evitar também, né, repetição de ideias que acaba, né, ficando meio cansativo o próprio verbete também, ou o próprio artigo. Né? A gente tem que separar a circularidade disso. Uma coisa é a circularidade, a gente vai repetir de propósito. Sim. Isso é uma coisa, de caso pensado. Outra coisa a gente vai repetir porque o nosso vocabulário natural, a gente tem uma caixinha de vocabulário que a gente usa todo dia, né? Então, a gente acaba escrevendo assim. Então, a gente acaba limitando o número de palavras. Na hora que a gente vai buscando esses sinônimos, a gente vai também aumentando essa nossa caixinha, né? A gente vai ficando cada vez mais versátil em palavras. O dicionário de analogias, né? Ajuda bastante. O dicionário de sinônimo. Isso eu faço direto. Teve uma época que até perguntaram, por que você manda um negócio cheio de vermelhinho no verbete? Eu falei, eita, que eu não passei de novo com o azul, né? Porque como eu vou pintando de vermelhinhos repetidos, eu vou trocando e eles ficavam vermelhinho, né? E teve uma vez que eu mandei o verbete com uns negocinhos vermelhinhos, perguntaram o que era, eu falei,
É isso, é que eu esqueci de passar depois para ficar pretinho de novo, né? E aí, então, assim, isso é uma coisa simples que a gente faz. Pode até repetir, mas vai ampliando. Pode repetir de caso pensado. De caso ou às vezes pensado. não achou, tem palavras que é muito difícil ter um sinônimo. Então tem 3 sinônimos. Aí você às vezes vai ter que repetir mesmo. Mas vai minimizando, você não precisa repetir um embaixo do outro, né? Você repete um aqui, aí aqui você põe o outro, depois você tenta repetir depois. Então dá para ir jogando, né? Fazendo um joguinho, né? Você vai... A gente não falou que é lúdico, a gente não compra às vezes aquelas revistinhas de palavra cruzada, de caça-palavras. É a mesma coisa, é um jogo. Você vai buscando achar a palavra. É até interessante para desenvolver a memória também, né? E também para trabalhar com os hemisférios cerebrais, né? Até pessoas idosas que estão com dificuldade de memória, né? Isso vai ajudar, né? Ajuda, isso está ajudando, está evitando o Alzheimer de muita gente, né? A gente vai trabalhando com a cabeça. E sobre a sincronicidade, conforme você vai pesquisando, né, você vai criando o holopensene daquela ideia que você está trabalhando, né? Então, nós tivemos, eu e a coleguinha, a Renata, nós estamos cuidando da Teca do Japão, lá no Holoteca. Olha que legal. Alguns meses já, né? E foi bem interessante que no final de semana passada, a gente trabalha sexta-feira à noite, apareceram 2 pessoas, descendentes orientais, visitando, né, o CAEC e passaram por lá, sabe? Então fizemos um rapport, né? Achei bem interessante, assim. Bem interessante, bem interessante. Agora eu queria perguntar, queria que você ampliasse na página 18. Sim. Neossinapsologia. Tá. Gostaria que... Neossinapses. As neossinapses formadas no empenho intelectual, objetivando a satisfatória eficácia na comunicabilidade gráfica. É justamente na hora que a gente vai tendo esse empenho que a gente falou, vai aumentando o número de sinônimos, vai usando essa técnica aqui, vai buscando associar ideias. Isso tudo a gente está criando neossinapses. Então a gente pega ali o tema que a gente está fazendo, a gente vai para a internet, vai procurar livro, questão a teca, já tem uma cosmovisão da teca violenta, né? Da técnica lá, da teca do Japão, né? Como é que chama? Nipoteca? Não, Nipoteca, né? Então, você já tem uma ideia grande dali, você pode até depois fazer um verbete, né? Então, você já tem uma ideia, então você vai criando, então as coisas começam a aparecer, você vai criando sinapse sobre isso, então você acaba sabendo muito mais de Japão. Já tendo uma cosmovisão, porque vai chegar diversos livros, diversos periódicos, não é? Então você acaba tendo uma visão maior do Japão que a média. Porque você está se dedicando a isso. Então você criou sinapses. Então isso ajuda muito. Na hora que você, por exemplo, for escrever, por exemplo, desse tema, ou até em outros, você tem uma série de variáveis. Porque, por exemplo, você está lá na teca do Japão, então você tem uma série de ideias, né? Como é que é a teca? Tem demografia, tem vários aspectos, influências, história, sei lá o quê, tá? Aí você vai fazer um outro tema qualquer, mas é como se criasse já na sua cabeça um esqueminha, igual tem o verbete, né? Aí você, para aquele outro tema, aí você, deixa eu ver como é que é a demografia, como é que é isso? Você vai também tendo essas associações em função daquilo que você aprendeu. E é bem interessante, porque agora, de repente, fiquei pensando, se você já trabalhou com aquela ideia nas vidas anteriores, né? Por exemplo, no meu caso, né? É muito provável que já tenha estudado japonês. E aí a recuperação de cons, né? E ampliação com o paradigma consciencial, né? Que agora você está estudando, né? Entre aspas, a mesma ideia, mas de modo ampliado, né? É bem interessante. E eu vejo daí a neossinapse também. Né? E até facilita, né? Por exemplo, eu até escrevi, mas é no próximo verbete, no outro, né? Daqui. Eu acabei de mandar do censo, né? De homem de pesquisa. Uma das coisas que eu coloco lá é que na hora que a gente começa a ter esse senso de sair pesquisando, né? Sair procurando as coisas, a chance de cair na nossa mão o nosso livro, coisas do passado, a gente lembrar os nossos rastros é melhor. Se a gente ficar parado, sentado, não. Mas se a gente já tem aquele instinto de ficar cheirando e procurando as coisas, vai ficar cada vez mais fácil a gente achar. Às vezes, coisas do nosso passado. A gente vai achar uma personalidade, vai achar algum livro que vai chamar a atenção, porque a gente não está parado, a gente está buscando, né? Então, por exemplo, se você já tem a ideia que tem grande chance de você ter uma relação, né, com a questão do Japão no passado. Aí só o fato de você estar mexendo nos livros da teca, até que ponto não vai começar a aparecer ali, às vezes, uma paisagem de um local de lá, uma informação histórica. Às vezes aquilo ali vai começar a mexer, daqui a pouco vai aumentando a probabilidade de você achar, às vezes, um ponto ali que você... Né? Então, quem procura acha, né? Assim que fala. Então tá, vamos continuar aqui com a tele tertuliana que a gente parou no meio aqui. Então, tecnologia, na página 18, última linha.
a técnica de atuar no teto da autocompetência. Poderia explicar? Olha, esse tem um verbete que eu defendi no dia 10 de março. Então, se você puder dar uma olhadinha, não sei se você chegou a ver esse verbete. Então, no dia 10 de março, a gente defendeu o teto da autocompetência, que é o quê? A gente buscar ir no limite máximo daquilo que a gente está fazendo. Então, vocês veem aquilo que é prioritário na sua vida, né? Porque é impossível a gente ir no limite máximo em tudo, né? Senão... Mas naquilo que você acha que é o prioritário, você tentar fazer o máximo. Então, vamos supor, aqui na técnica da escrita, vamos supor que você acha que isso é prioritário para a sua vida. Então, você vai tentar dar o máximo, né? E na hora que a gente começa a tentar dar o máximo nosso, a gente começa a ter uma visão mais realista das nossas dificuldades, das nossas facilidades também. Por quê? Às vezes a pessoa pode ter a ilusão, não, eu escrevo a hora que eu quiser, eu tô só, é porque eu não estou com vontade agora, ou porque eu não tenho tempo, porque na hora que eu sentar, o livro sai em um mês, vamos supor um exagero assim. Na hora que a pessoa senta e vai tentar, ela vai ver que não é bem assim. Às vezes tem muito mais coisa que ela precisa fazer para fazer um livro, por exemplo, né? Ou do contrário, aquela pessoa que acha, não, eu não escrevo nada, eu não sou boa para isso, não sei o quê. Às vezes nunca sentou. Na hora que ela senta e tenta ver o máximo, ela também vai ver a visão, não, olha só, eu sou muito boa nisso aqui eu preciso melhorar, então eu posso procurar me aperfeiçoar, existe algum curso que pode me ajudar nisso? Existe alguma situação que eu preciso melhorar? Então, eu falei até questão de tempo, né? Quando a gente começa a ver o tempo, a gente começa a ver até o limite do nosso cérebro. Eu dei o exemplo aqui, que às vezes eu tentei fazer 3 turnos lá, eu vi que no dia seguinte eu não funcionei. Eu fui o máximo aquele dia, mas no dia seguinte, cheguei no teto do meu cérebro. Eu virei uma ameba, ficava olhando para o negócio, não raciocinava. Então, até o cérebro, ele tem o limite dele. Então, não quer dizer que eu vou me conformar com isso. Eu vou ver o que está faltando. Será que é exercício físico? Será que é uma alimentação melhor? Ou será que é treino mesmo? Se eu começar a treinar mais, eu consigo até ficar mais horas por dia trabalhando e produzindo bem. Então, quando a gente tenta usar o teto, a gente vai tendo uma visão realista do que a gente consegue. Então, eu consigo, por exemplo, trabalhar tantas horas por dia, todo dia eu consigo trabalhar tantas horas, eu produzo a beça. Tá? Aí você tem aquela visão realista. Então, se é 1 hora, é 1 hora. Se é 2, se é 2, se é 4, se é 4, se é 6, é 6. Não importa, mas a pessoa ela tem uma visão realista e a partir dali ela vai vendo. O que eu preciso fazer para aumentar? Eu acho que 4 é pouco, então o que falta? Então talvez a ginástica pode melhorar, a alimentação tal, se eu dormir melhor. Não sei, você vai vendo, né? Então, esse teto da competência é a gente se desafiar a fazer o máximo. Eu quero fazer o máximo nisso aqui. E vão ver quanto que eu consigo. Eu vou chegar no meu teto. O máximo que eu consigo hoje é isso. Não quer dizer que eu não vá ter possibilidade de melhorar mais, tá? Mitologia, na página 19, segunda linha, o mito do intelectual solitário. Poderia comentar? Olha só, é que às vezes, né, tanto a questão entra aqui o mito da solidão, que a gente fala que não existe solidão, a dimensão extrafísica está cheia de gente, né? Então, o mito do solitário é porque o intelectual, na hora que ele está escrevendo, ele nunca está sozinho. Primeiro, ele está acompanhado dos... Ele vai estar lendo livros, ele vai estar pensando, ele vai estar bem ou mal acompanhado com as ideias dos autores do passado que deram uma base para ele. Fora isso, há povo extrafísico, seja sediador, seja amparador, também tem uma galera, né? E sem contar a importância também dos pares, né? De a pessoa fazer o debate, na hora que ela for apresentar aquele texto, vai ter os leitores. Então, o intelectual, ele nunca está sozinho, essa ideia aqui é só minha. Não, tem uma série, você se embasou em uma série de outros conhecimentos, de aprendizagens, de experiências. Então, isso que a gente queria frisar da questão. E ele nunca está sozinho. Por mais que ele se tranque dentro do quarto, não está sozinho. Extrafisicamente, o ideal é buscar as boas companhias, né? Extrafísicas. E assistir também, porque dependendo do tema, vai atrair. Então, vamos supor, você vai escrever um tema, seja lá o que for. Sempre você vai acabar dando uma olhada do lado positivo e do nosográfico, né? Você vai fazer, às vezes, o contraponto. Então, às vezes, vai evocar a turminha também que é para assistir. Então, vamos jogar energia e vamos ajudar as pessoas também que vão estar afins, né? Ou precisando daquele exercício, né? Estão aprendendo também no momento que você escreve. Sim? As intenções, eu pensava, né? As intenções de escolher o tema e como ir enfocando e colocar,
ajuda a ter mais companhia de amparo ou de assejo, depende, né? Por exemplo, eu vi bem isso, tanto quando eu escrevi o verbete Cultura da Dessomatologia, que é falar de morte, e aí depois foi o Despedida, eu senti o mesmo padrão, depois eu fiz o Apego à Perda, porque os três têm relação, né? Que tem relação com a questão da dessoma, porque eu tenho um curso desse tema, então eu vou enriquecendo, né? E aí, o apego à perda, por exemplo, é o mesmo padrão. Começa a vir aquelas pessoas mais saudosas, vem aquele luto. Então, você vai escrevendo, vai vindo aquele sentimento, assim, uma saudade, uma tristeza que eu não sei de onde. Então, a gente tem que estar lúcido, que na hora que você está escrevendo ali, você não está sozinho. Então, às vezes, você tem que jogar energia, vai assistir esse público que está ali, até aquilo que você está refletindo, pensando da questão, isso tudo também está esclarecendo essas consciências extrafísicas desse padrão. Então, o mais claro para mim foi nesses três. E a clareza nesse sentido, não perceber-se assediado, sino ter a oportunidade de assistir. Até pela questão do peso da morte, que ainda é muito grande, né? Então, tanto despedida, que você tem sempre essa situação, como da dessoma, e esse apego à perda, que é uma variação, né? A pessoa ficar pegada àquilo que perdeu. Então, e a gente vai argumentando lá em produtividade disso, depois em breve aqui no tertuliário, né? Já está lá na revisão esse verbete. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Vai atrair os afins, seja o tema que for, mesmo um tema às vezes homeostático, acaba atraindo alguma coisa. Se é esclarecedor, né? Eu queria te perguntar da fatologia, o item da fatologia. A escrita precisa um compromisso. Não, seria o segundo item, né? O compromisso de expandir, expressar e publicar os ortoconstrutos erigidos com ou sem a parceria da parapseptoria. Aqui o que chama a atenção que nem toda ideia nossa também tem um amparador que foi inspirou. Tem ideia que é nossa mesmo, né? Que a gente que a gente juntou os fatos e chegou àquela conclusão. Então, independente disso, é importante a gente ter esse exercício de transcrever o melhor possível essa ideia que nós temos. Seja ela do inspirador, inspirada, ou seja nossa mesmo, a gente que teve aquela ideia, juntou a experiência, não importa. Mas é esse compromisso de passar essa ideia para o papel, que não é tão simples como parece. Então, a gente vê, às vezes, na revisão, a pessoa, o que você quis dizer aqui? A pessoa fala, tem um mundo, ela fala ela escreveu, às vezes, 2 linhas e ela fala ali, daria 3 parágrafos, uma página. O que você falou aqui, não está escrito aqui. E às vezes a gente se engana, a gente acha que está escrito. Não está. Então, por isso que é bom o feedback. Aí vira o outro, olha, isso aqui não está aqui. Aí a pessoa vai lá de novo, faz aquele exercício, às vezes chato, né? De escrever. E eu até conto sempre, né? Toda hora eu evoco um colega meu de trabalho, na época a gente era analista de sistemas. E a gente teve que fazer um relatório, acabou que eu tive que fazer um relatório com ele. E era interessante porque ele era muito assim, daquele, né? Nos mínimos detalhes. E aquilo me foi muito útil, porque eu via com ele não, tem que pôr no mínimo. E eu achava chato no início, né? Mas eu vi que como isso acabou, lá em 1900 antigamente, né? Me ajudou muito na escrita. Porque eu vi que às vezes é melhor mesmo, escreve tudo nos mínimos detalhes. Depois você corta, é o que eu coloco na técnica aqui, né? Depois vai cortando excrescência, vai cortando o que não presta. Mas essa coisa da gente entender, tentar escrever para um leigo, para quem não sabe nada, isso vai nos ajudando a se tornar mais claro. Porque uma tendência natural, como está claro na nossa cabeça, a gente acha que às vezes em 3 linhas a gente conseguiu passar. E na maioria dos casos, não passou. Então, por isso que tem os passos da técnica aqui, ó. Depois teve primeiro registrar, né, as ideias, depois expandir, como a gente já falou aqui, depois redação, redigir os construtos nos mínimos detalhes, optando por explicitá-los ao máximo, sem preocupar-se em ser excessivo no primeiro momento, tá? Na próxima etapa, o aprimoramento das sínteses possibilitará a identificação e eliminação de excrescências. Você fala, não, isso aqui é bobagem, isso aqui está óbvio. Tá? Mas primeiro ter esse exercício de tentar pôr bem detalhadinho. Depois você volta e corta sem drama, né? Mas é assim que geralmente eu tento fazer e eu tenho tentado ver. E mesmo assim acaba passando coisa que os revisores veem, né?
Então, ó, é preferível o excesso de informações em prol da apreensão acertada, evitando dar margens a enganos. Porque o mais sério que eu vi nessa experiência que eu já tive de revisão, porque às vezes a lacuna ela pode estar evidente ou oculta. Quando a lacuna é evidente, como a gente coloca aqui, é mais fácil. Porque é óbvio, o revisor lê aqui, ó, não explicou isso aqui. Vira, ok, a pessoa vai lá e explica. O que eu vejo mais sério é a lacuna oculta. Por quê? Essa é mais difícil. Por exemplo, você lê, em tese, dá uma ideia aqui, uma ideia. Às vezes você vai até ideia simples, mas é uma ideia. Aí você pede a pessoa falar, gente, a ideia é muito maior que aquilo. É muito melhor. Falei, gente, você não colocou. E às vezes, como bem ou mal a ideia está mais ou menos colocada, você fala, ah, tá. Pensa que tá. E aí essa aqui o autor segue e o revisor não pega. Essa eu acho a mais séria. Porque para o revisor pegar, ele vai ter que ter o papo. Falar, o que você escreveu aqui? Aí a pessoa fala, gente, isso aqui é enorme, isso aqui é uma ideia e tanta. Não, você tem que fazer aí faz uma página explicando essa ideia. Entendeu? Então, por isso que eu quis colocar também, porque essa oculta eu acho que é a mais séria. É quando o revisor, não é tão óbvio para o revisor a lacuna. A lacuna tá é porque a pessoa, às vezes, escreveu pela metade. Ela pensou, ela completou na cabeça dela o que estava escrevendo, né? Então, a gente fala aqui na hora do apuro, a gente fala, ó, não, é no sobrepairamento. Ler o texto, depois que você já fez lá tudo, você vai tentar, assim, eu geralmente dou uns 2 dias para ler de novo o texto, porque quando está quente não dá, né? Aí vamos lá. Lê o texto buscando colocar-se no lugar do leitor, atendo somente as palavras escritas e não as complementações surgidas na própria cabeça. Então, a gente está completando. Para checar se a redação consegue traduzir o pensamento pretendido. Então, isso é uma tentativa de minimizar isso. Né? Então, você fala, não, eu vou só ler o que está escrito aqui. Ah, tá. Não, ó, isso aqui não está passando, às vezes, o que eu quero. Então, está faltando ainda colocar mais alguma coisa. Tá? E a gente fala que o tempo despendido na aplicação das grafotécnicas significa tempo poupado de possíveis recomposições de danos causados por mal-entendidos. Isso aqui é para os apressadinhos, né? Porque dá aquela vontade de mandar logo, né? Então, muita calma nessa hora. Porque aí, na hora que a pessoa faz isso, ela está poupando tempo. Não só de revisão, mas está poupando tempo, às vezes, por exemplo, vamos dizer que passa um negócio ali, era uma ideia desse tamanho. Isso já havia acontecido algumas vezes, viu? A ideia é desse tamanho, a pessoa às vezes colocou em 3 frases, você não vê, você lendo ali, você não vê o tamanho da ideia. Então, eu acho que isso é o mais grave. E às vezes que eu vi, a gente conseguiu pegar, então pode ajudar a pessoa para ela escrever um negócio e passar para frente, né? Passar para nós essa ideia. Tá bem? Sim, por favor, Marta. Sim, sim. Programa Verpetografia. Você foi uma das primeiras pessoas que começou a participar e também é uma das grandes verpetógrafas do programa. Eu queria que você falasse o que você observa que as pessoas ainda não viram no programa Verpetografia, na escrita de verbetes, já que o tema do verbete é a escrita precisa. Eu acho que hoje já está todo mundo bem, está bem redondo tudo, sabe? Eu acho que cada vez mais os revisores estão cada vez mais, até porque todo mundo cresceu, né? Sim. A própria questão, na hora que você começa a fazer revisão, é uma grande escola para a gente aprender a escrever também. Sim. Porque a gente aprende com o erro do outro, né? Então, por exemplo, se talvez eu não escreveria esse verbete há 2, 3 anos atrás, né? Porque a gente também vai aprendendo, vendo. Né? Então, se você vê o outro, fala, opa, então eu também faço isso, né? Então, o que eu preciso fazer para eu não fazer isso? Então, a gente vai aprendendo. Então, eu vejo que a revisão hoje está muito bem. Eu acho que, como eu falei, a verbetografia, ela é hoje uma escola de redação, né? Uma escola de escrita. Sim. E é muito séria. Hoje nós temos um programa iniciando. Muito eu queria bom. que você desse um toque para as pessoas que não escreveram verbete ainda. É hoje? É hoje? Hoje começa. Então, hoje, você tem aí, a pessoa tem que ligar para onde? Fala aí para ela. É para a recepção do Quem CAEC. quiser agora. Recepção do CAEC. Isso. Como é que é o telefone? 3525-2652. Porque aparece muito meu telefone, às vezes eu errado, vou dar meu telefone aqui. Então, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Muito bom. Né? É a turma EAD.
começa às 7h30, 19h30, vai até às 21h30, mas ainda podem também entrar na segunda aula. Até quinta-feira que vem ainda dá para fazer a inscrição, mas seria interessante não perder, né? Desde a primeira aula. É uma oportunidade, como eu falei, quem aí está, né, achando que, mesmo quem já escreveu, mas a ver que está meio travadinho, o que a gente vê do programa, porque primeiro é EAD, então você vai ter várias aulas, tem aulas minhas lá também, de vários outros professores, Rosa Nave, Dulce, vários, né? Que tem aquela aula gravada, você vê em casa a hora que você quiser, e tem um horário semanal, não é isso? Para tirar dúvida. Então você vai tirar dúvida. Com isso você vai, aos poucos, você vai fazendo os verbetes aos poucos. Então você vai lá, manda a definição, depois você manda a pensinologia, depois. Então só isso você já vai tendo. Então o verbetografia ainda é melhor ainda, porque o verbete, já falando do verbete, com a verbetografia você vai ainda mais tendo esse feedback desde o início. Né? Então você vai lá, olha, a definição não está clara, tenta de novo, e tenta de novo. Então com isso a gente vai começando. Eu vejo que é nesse movimento que nós vamos começando a ficar mais autocríticos em relação à nossa escrita. E, como eu falei ontem, eu vejo que o trabalho de aperfeiçoar a escrita, ele é eterno, né? Porque não dá para falar assim, eu escrevo bem, vou ficar aqui sentado nos meus louros, porque cada vez vão vir ideias mais complexas para a gente passar. Cada vez que a gente tiver melhor, os desafios vão aumentando, né? Vai ter cada vez ideias mais complexas, situações mais complexas, que a gente vai ter que ir descobrindo técnica para poder escrever isso e conseguir colocar isso em palavras, né? Quando a gente fala na projeção, né, a gente dá em aula aí de CIP, de código de projeção, né? Como é difícil a gente fazer uma transcrição, às vezes, de uma projeção extrafísica, que a gente vai a um local que a gente não tem, às vezes não tem analogia com nada aqui, né? Então a gente vai ter que usar palavras e ter um exercício. Então pensa isso também, não só de para-vivências, mas como ideias. Então, cada vez terão ideias mais complexas. A gente vai ter que aprimorar mais técnicas para conseguir essas ideias serem passadas de uma forma mais clara. Eu vejo que esse trabalho de melhorar a escrita é durante muito tempo ainda. Eu acho que, sei lá. A frase enfática está muito... Sim. Adriana, eu fiquei pensando que você mencionou, hoje de manhã, conversando com uma pessoa, aconteceu a seguinte situação. Eu falei algo e, na minha cabeça, eu idealizei algo bem diferente do que ela entendeu. E a mensagem chegou igual. Quem viu de fora, entendeu. Mas o que eu idealizei não foi passado nas palavras, né? Então, eu fiquei analisando, pensando sobre isso hoje de manhã. Isso tem um link direto aqui. Perfeito. Né? E no oral, você ainda tem a chance de corrigir. No escrito, foi. O filho foi para o mundo, né? Já publicou, já era. Já foi. No oral ainda você tem a chance de ver a leitura energética, né? Não ficou redondo. Você vê a cara da pessoa, né? Parece que não pegou. Aí você dá aquela ajustada, né? Mas aqui na escrita não. Então, é por isso que eu vejo 100% acho muito difícil, né? Assim, então a gente vai conseguir escrever sem nenhum mal entendido? Sei lá, eu acho que isso aí, não sei. Mas a ideia da técnica é a gente ir minimizando isso, né? A gente buscar... Porque, olha só, primeiro, registra, anotar a ideia em local confiável enquanto ainda está quente, ou seja, o mais próximo do surgimento, imprimindo o maior detalhismo possível no tempo disponível. Às vezes surge aquela ideia no meio, assim, de uma tertúlia, ou no meio, você está lá no meio do trabalho. Às vezes acontece comigo, às vezes assim, parece que você muda o holopensene e fica mais aberta. Você está lá escrevendo, não está pensando nada, aí você vai beber uma água, aí ali surge uma ideia. Não é? Às vezes é a hora que a gente parece que relaxa, né? Então, se a gente não anota, uma das coisas mais chatas que tem, pelo menos para mim, é na hora assim, eu sei que eu tive uma ideia, eu sei que ela era boa, mas eu não tenho a menor ideia do que era. Passou. Isso dá uma chatice, né? Então, é questão de registrar. E colocar com palavras também bem escritas, porque eu também tenho experiência também bem desagradável de eu fazer exatamente isso que eu estou criticando aqui, né? Da gente escrever banalizado. Então, às vezes eu tive uma ideia boa, eu escrevo só umas 4 palavras. Aí eu leio e falo assim, não, mas isso aqui é bobagem. Como é que isso aqui é? Não, isso aqui não é uma ideia. Então, não tem alguma coisa aqui. O a mais, eu não consegui colocar. Então, até isso eu vejo comigo. Teve a ideia, eu escrevi às vezes rápido, e aí eu leio aquilo e falo, não, mas isso aqui está escrito uma bobagem, isso aqui não é nada. Então, a ideia deve ser melhor que isso, né? Eu não ia anotar isso. Então, o negócio ficou... E aí? Então, é isso que a gente vai melhorando a partir dessa experiência, a gente vai tentando, então, também tentar ser mais um pouco prolixo na hora de escrever, para que não perca realmente a ideia que estava ali por trás.
E eu gostei de uma palavra que você usou aqui na página 19, lá embaixo. Eu não sei se você já falou sobre a origem, as três origens. Ainda não. A primeira, construção mental. Porque essa que a gente está colocando, a gente até colocou aqui em cima, que foi dividido didaticamente. Eu acho muito difícil conseguir saber, isso a ideia é 0% minha, não tem nada de ninguém, essa aqui foi amparador, ou essa aqui foi só uma elaboração. Eu acho que isso tudo é meio misturado, mas a gente tentou colocar aqui, vamos pensar em primazia, tá? Então, por exemplo, uma construção mental. A partir, eu peguei, estudei, estou lendo um monte de livro, estou lendo um monte de coisa, já conversei, já pensei, e surgiu essa ideia na minha cabeça. Então, aparentemente, ela está ali, a maioria das coisas foi realmente da minha cabeça. Vou lá e escrevo. Outra, um insight, às vezes, é de uma hora para outra, como a gente falou assim, você não está nem juntando as coisas, e de repente vem aquilo, opa, isso é isso, eu não tinha pensado, eu nunca tinha juntado esse fato com esse. E aí surgiu um terceiro fato. Então, isso é um insight, né? A própria psicologia fala, tipo insight. Então, isso em tese também está só você. E o outro é uma parte de inspiração mesmo. Às vezes surge aquela ideia e você vê que ela é de amparador. Tá? Então, às vezes você vê, você sente a sinalética e você vê que surgiu aquela ideia. Mas o que eu vejo na minha experiência, essa ideia sempre vem bruta às vezes. Ela vem, mas é na medida que você vai trabalhando é que você vai vendo o tamanho da ideia. Às vezes ela é muito maior do que a gente às vezes pensou no início. Então, eu dei até o exemplo ontem da cantilena, né? Você não estava aqui, que eu saía da TENEPS várias vezes, aí às vezes terminava a TENEPS, eu pensava assim, geralmente eu só se tem algum tema para eu escrever. Aí vinha na minha cabeça, cantiga. Cantiga de roda, cantiga de niná. Nunca falei, não é possível. Eu tentava ainda ver, será que isso dá jogo? E não ia. E aconteceu isso algumas vezes. Toda vez que eu pensava em um tema para escrever, vinha na minha cabeça, cantiga. E aí, tempos depois, eu estava fazendo umas pesquisas quaisquer em dicionário, eu cheguei na palavra cantilena. Eu não me lembrei que essa palavra existia. Eu não me lembro agora se eu já conhecia ou não, mas surgiu, na hora que eu vi a cantilena, que ela tem esse sentido de uma repetição, repetida, aquela pessoa, você vai falando a mesma coisa, lamuriosa, tem tudo a ver com o que eu estou estudando. Que é a questão do autoassédio, né, o autodesassédio. Eu vi que, caramba, então aquilo provavelmente era realmente uma ideia que eles estavam me dando, só que entrava torto. Por eu não ter a cantilena, essa palavra às vezes na minha cabeça, eu associava com cantiga. Então, um exemplo de uma ideia que veio. Fala um pouquinho mais sobre a questão da cantilena, que eu não peguei o sentido. Não, é porque, eu vinha, a ideia, o tema depois que eu escrevi foi a cantilena autoassediante, que é aquele falo que você fica falando. E tem tudo a ver com o que eu estava estudando, que é a questão do autodesassédio, que eu tenho curso e tal, tá? Na hora que eu pensava, no final da TENEPS, se vinha alguma ideia, acabou a TENEPS, aí antes de sair eu pensava, tem algum tema, será, para estudar? Deixa a cabeça assim. E aí vinha a palavra cantiga na minha cabeça. Entendeu? Cantiga, cantilena. Então, eu pegava errado. O erro é no meu cérebro. Aí, isso me deu uma prova e falei, caramba, então isso realmente era um tipo de inspiração que estava entrando errado na minha cabeça. Isso era uma para-inspiração, né? Mas errada. Nesse caso, ficou óbvio por ela ter entrado errado. Tá. Talvez se ela tivesse entrado certinho, falava assim, não, então é coisa da minha cabeça mesmo. Agora, Adri, só aqui no item 2, né? Você falou da construção mental 1, o 2, o insight mental, o insight cerebral. Então, o insight é aquilo que você tem assim, eureka, na hora, você junta, e às vezes é você mesmo. Tá, é isso que eu queria... Você começa a estudar um monte de coisa, às vezes você está pegando um tema, você está estudando. Daqui a pouco você lê uma coisa aqui, tá, caramba, ó, isso tem a ver com isso, tem a ver com isso, tem a ver com isso. Então, você tem um insight, gente, olha... Na hora, então é uma coisa meio abrupta. A construção mental, a ideia é que é uma coisa que você vai aos poucos, você vai aumentando, você vai entendendo. Nesse do insight, até a psicologia fala, é na hora, é como se na hora clareasse tudo, e você não tinha pensado naquilo. É bem instantâneo, tá? Então isso que a gente quis dar uma diferenciadinha aqui. Agora, você acha que, à medida que a gente vai navegando pelos mares, entre aspas, né, a construção mental seria você ir navegando. Né? Você pesquisa aqui, pesquisa ali, depois você vai somando tudo, e você vai começar a ter mais insights. Eu acho que essas três coisas vão existir sempre, sabe, Fabiana? É sempre isso. Você tem a construção mental, vai ter os insights e vai ter as inspirações. Eu vejo que elas andam juntas. Eu não vejo, assim, muito separado, não. Isso que eu falei, a gente separou didaticamente, mas, na verdade, vai entrando meio junto.
E seja qual for a origem, o mais sério é a gente tentar transcrevê-la da melhor forma possível para as pessoas, que é o nosso objetivo, que é a TARES, né? Então, vamos lá. Parafatologia, página 17, sexta linha. A autorresponsabilização pelas repercussões multiexistenciais dos escritos do presente nos leitores de hoje e de amanhã. Bem, isso é aquela ideia até que a gente respondeu ali para o colega da questão da interpretação grupocármica, né? Então, o máximo de dedicação que a gente fizer para transcrever isso, melhor, porque os leitores de amanhã não vão ter a gente ali para falar, né? Pelo menos nesse corpo, né? Então, é uma responsabilidade sobre aquilo não ser mal interpretado, né, no futuro. Então, quanto mais a gente tentar minimizar a possibilidade de má interpretação, melhor. Sendo que 100% eu acho meio difícil, né? Mas no nosso nível hoje. Mas pelo menos minimizar, né? Que a gente puder evitar, acho que é melhor. Binomiologia, página 18, quarta linha. Gostaria que comentasse o binômio flexibilidade intelectual, criatividade heurística. Para a gente ser criativo, a gente tem que ter uma flexibilidade na nossa cabeça, né? Por que é a criatividade? A criatividade é a gente pensar diferente, a gente achar uma solução diferente, muitas vezes, que não foi pensada antes. Então, isso requer uma flexibilidade. Se a gente tem uma cabeça mais fechada, as coisas são assim e pronto, fica mais difícil a gente achar uma solução mais criativa. Então, isso que a gente queria dizer. Interaciologia, página 18, terceira linha. A interação, acabativa incorreta, esclarecimento perdido. Bem, é aquela história. Se a gente, o que é acabativa, né? A acabativa é o final, na hora que a gente termina e faz a revisão final do nosso trabalho. Se ela foi incorreta, às vezes a gente deixou de esclarecer a pessoa, né? Então, a gente tinha um objetivo de esclarecer e ficou meio capenga, não esclareceu. Na quarta linha, interação, autodisciplina 0, autocorrupção 0. É isso que a gente tem que tentar, né? Tem aquela tolerância 0 lá de Nova York, né? Se a gente conseguir ter uma autoindisciplina 0, é sinal que a gente vai conseguir também uma auto-incorrupção, né? Uma autocorrupção 0, né? Não se corromper. Porque muitas vezes as pessoas podem escrever de qualquer maneira, não deixar uma autocorrupção, né? Tá com preguiça, né? Tem o verbete do professor Valdo, que a gente colocou na remissiologia, que é sedução da simplificação, né? Que às vezes a gente fica seduzido a entregar mais rápido, né? Deixa ir mais rápido. Então, isso é uma autocorrupção, porque no fundo a gente sabe que de repente podia ter ido mais um pouquinho, né? Então, é isso que a gente quis frisar. Antagonismologia, na página 19, primeira linha. O antagonismo, responsabilidade tarística, vaidade intelectual. Poderia comentar? Não, isso é para frisar o seguinte, olha só. Quando a gente está falando aqui de escrita precisa, da pessoa buscar escrever bem, o melhor possível, o que está a intenção não seria a questão da vaidade intelectual, da pessoa querer, olha como é que eu escrevo bem. Não é isso. É simplesmente uma responsabilidade da TARES. Porque se a gente quer fazer a tarefa do esclarecimento, é responsabilidade nossa esclarecer da melhor forma. Então, quanto mais claro a gente conseguir escrever, como eu falei desde o início, isso é uma aquisição, né? A gente pode pensar que tem pessoas que escrevem bem, às vezes desde novinho, por quê? Porque às vezes ela já treinou isso em outras vidas, já veio com essa facilidade. Mas não quer dizer também que não precisa ser aprimorado. Eu acho que tudo, no meu ver, sempre é necessário esse aprimoramento. Então, esse aprimoramento, ele para mim é sempre, né? Então, é uma responsabilidade para quem quer esclarecer, buscar esclarecer, né? Escrever o mais claro possível. É o que a gente coloca aqui na frase enfática, né? Quem almeja prestar ajuda efetiva aos outros, dedica-se ao aprimoramento da comunicabilidade, para traduzir as teáticas evolutivas aprendidas, quer dizer, são as teorias e as práticas que a gente aprendeu, de modo profundo, fidedigno e elucidativo. Lembra que a gente falou no início, né? Cada um tem uma bagagem de experiência única, né? Bem singular, né? Cada um tem aquela sua
experiência nessas montões de vidas que tem por aí, único. Então, essa sua bagagem, ele vai acabar dando uma visão de mundo também ímpar, que pode achar uma série de técnicas inusitadas, que pode ajudar um monte de gente, né? Então, cabe a nós buscar, encontrar essas técnicas e depois compartilhá-las, escrever essas técnicas da melhor maneira para que as pessoas possam, né, acessá-las e aprender com elas. E nós também aprender com os outros, obviamente. Interaciologia, página 18, terceira linha. Poderia explicar a interação? Isso acabei de falar, né? Acabativa incorreta, esclarecimento perdido. Isso nós acabamos de falar agora, que é se a pessoa não faz aquele finalização, né, de uma forma correta, às vezes pode ter uma omissão, né, naquela informação, ou então uma omissão errada, uma desinformação também, tudo isso pode acontecer, né? Então, na hora, ela perdeu uma oportunidade de esclarecer, porque o negócio saiu capenga, né? E a interação, intempestividade e arrependimento. Isso é uma interação que já tem na enciclopédia. Não foi colocado só nesse verbete, não. Mas acho que tem tudo a ver com essa questão da escrita, né? Porque, olha só, uma pessoa que ela é intempestiva, ela faz sem pensar. Então, quem faz sem pensar, a tendência a se arrepender é grande, né? Então, isso que a gente quis dar uma frisada. Adriana, na página 18, tem o laboratoriologia. O último item, os laboratórios de desassédio mental somático, holociclo, holoteca e tertuliário. Se você puder falar um pouco sobre eles. Ah, sim, eles são excelentes, né? Então, o que acontece aqui? São locais, ambientes otimizados que favorecem a gente escrever, favorecem a gente pensar melhor, favorece, nós até temos acesso a um acervo de cognições grande. Então, para quem não conhece, né, o holociclo é aqui embaixo, tem aqui no CAEC, que tem todos os dicionários. Você sabe, Marca, a quantidade de dicionários que tem hoje? Já perdi até a conta. Mais de 5, não, acho que mais. 6 mil, né? Mais de 6 mil dicionários. Então, são dicionários temáticos. Então, lá no holociclo facilita. Então, por exemplo, uma coisa que eu já fiz muito e que ajuda pra caramba, assim, vamos supor que você quer estudar sobre, sei lá, vamos pensar um tema. Eu só penso no tema que eu estou estudando. Hein? Para direito, ótimo. Então, já estamos aqui, disseram, para direito. E aí vai ver direito, né? E aí você pode ver, tem vários dicionários jurídicos. Eu adoro dicionário jurídico. Eu não sou advogada nessa vida, mas eu acho eles fantásticos. Porque eles têm as definições muito claras, né? Então, você vai nos dicionários de direito, você não vai achar para direito, mas você vai achar direito. Depois você vê se tem em algum outro dicionário, tem também a palavra direito, né? Então, por exemplo, direito eu acho que vai ser mais difícil talvez, mas dependendo do tema, por exemplo, evolução, né? Vou pegar um outro aqui porque o para direito ficou meio restrito. Vou pegar evolução. Aí você pega evolução às vezes no direito. Como que o direito vê evolução? Depois você vai pegar os dicionários de biologia. Como a biologia pega a evolução? De sociologia. De filosofia. Filosofia vai ter direito, né? Vai ter o direito. E assim vai. Então isso vai aumentando a cabeça da gente assim muito. Tem uma técnica que é a técnica dos 50 dicionários, né? E durante muito tempo o professor Valdo fazia esse tipo de exercício para a gente, quando ele estava escrevendo o Urbanizatus e fazia as definições, então ele dava alguma coisa para a gente fazer a definição. Ele tinha que olhar 50 dicionários e depois escrever a definição. E eu fiz algumas dessas, né? E é bem interessante que por isso eu fui aprendendo, porque você vai vendo que às vezes um dicionário de biologia, de uma matéria que às vezes não tem nada correlação com aquilo, ele vai ter um ângulo que se associa à ideia. Tem um dicionário lá muito bom também, que deve ter direito também, quem falou turma do direito. É um dicionário de moral e cívica, e é de um padre. Eu estou esquecendo o nome dele agora. E ele é muito interessante, é um livro antigo, mas é interessante que o autor faz. Ele escreve o verbete, ele dá um molho do que ele acha, entendeu? Ele coloca muita coisa dele. Então, também isso vai aumentando a cabeça da gente. Então, dessa forma, é uma coisa muito enriquecedora que tem no holociclo.
você vê esse tipo de coisa, né? Esse tipo dos vários dicionários temáticos, você vê sem preconceito. Aí você vai procurando se tem aquela palavra que você está procurando em todos eles. Biologia, línguas, tudo, né? Tem muitas enciclopédias. Isso o holociclo. E a holoteca são os livros, né? Também tem um arsenal enorme, que eu também já perdi a conta. A gente devia ter um aqui. Eu vou ver se eu consigo aquelas enumerações para a gente deixar aqui, né? 300 tecas, e ali tem livros, né? A beça tem vários tipos de coisas também. Você pega o seu tema e vai para lá. Então não falta recurso para a gente aumentar as nossas ideias. E aí entraria nesse item aqui, ó, que é aquele item que a gente coloca aqui: expansão, realizar exaustivas associações ideativas nas abordagens a um tema. Então, leitura, a gente vai lá na holoteca ver os livros. Infopesquisa, a internet, então, tem coisa do arco da velha, né? Tanta coisa que, assim, desprezível como coisas bem interessantes. Então, a internet, então, vai para a internet com o seu tema. Faz um auto-brainstorm, né? Que você com você mesmo. Isso também vale muito. Pega a folha de papel branco, tudo que eu sei desse tema, e vai escrevendo, sem censura. Não é hora de censurar, não é hora de preocupar se está repetindo palavra. É tudo. Vai colocando, né? Tudo isso vai gerando um terreno mental que ajuda a gente a pensar. E por último, o tertuliário, né? O tertuliário é a hora que a gente vai apresentar e vai ouvir também, né? A gente aprende muito com os verbetes dos outros, aprende muito com defendendo. A gente surge, às vezes, assim, há vários verbetes, às vezes surgem ideias inesperadas na minha cabeça que eu não tinha pensado, às vezes, em função do verbete. Então, essa leitura prévia. Então, a gente vê, olha, tem mais coisa aqui que eu não tinha visto. Então, a própria questão da gente expor também a gente vai ajudando. Então, não falta oportunidade para a gente escrever. O próprio campo também aqui, assistindo também, você tem várias ideias. Nesses campos todos, né? Sim. Eu queria que você comentasse na interaciologia, página 18, a última interação, a interação auto-indisciplina zero, autocorrupção zero. O que mais, assim, dificulta essa interação e o que ajuda? Olha, é a tal história. Eu acho que aí entra meio a determinação, né? Porque a vontade, porque autodisciplina zero, se isso aqui fosse fácil, né, seria uma beleza. Não é fácil. Nem autocorrupção zero, mas vejo que as duas coisas elas estão muito correlacionadas, né? Autocorrupção é aquilo que a gente faz, que a gente já sabe que está errado e a gente faz assim mesmo. Então é assim, não tem desculpa, né? Não é errar por ignorância, é errar sabendo que está errando, né? Então, na hora que a gente busca essa autocorrupção zero, a disciplina está por trás, porque eu acho muito difícil a gente não cortar a corrupção sem ter essa disciplina na maneira de pensar, a disciplina de agir. Então, eu vejo que essas duas coisas andam juntas, tá? Elas interagem uma com a outra. Então, a ideia, para a gente cada vez mais escrever melhor, eu acho que essas duas coisas também andam juntas. Adriana, eu lembrava que o professor Baldo falava ontem, se não me engano, quanto ao holopensene, como transmitindo o que seria o mater pensene, de colocar toda a energia que você falou antes, colocar toda a energia nessa ideia para ir aprimorando mais e tendo mais ideias quanto a esse tema ou essa proposta que você quer trabalhar. E eu falava, não deve ser nada fácil, mas é importante fazer investimento nisso, né? E o que a gente está fazendo na hora que a gente está fazendo isso aí, está procurando dicionário, está lendo? A gente está criando algo pensênico, né? Atrator dessa ideia, desse tema, que facilita que chegue as coisas para a gente. Porque ele comentava a importância de estar a consciência pensenizando nisso, qualquer lugar onde ela esteja. Ter presente isso como ideia para ir... Esse é o ideal. Isso nem sempre eu consigo, mas geralmente eu não consigo isso direto, infelizmente. Mas é assim... Não, mas é importante, sabe? É trabalho mental somático puro, né? Não, geralmente eu tento fazer isso. Mas vale a pena. Nem sempre eu consigo. Sempre manter um verbete na cabeça que eu estou escrevendo, alguma coisa que eu estou escrevendo. Então, de certa forma tem. Eu já sei mais ou menos uns 3 ou 4 temas que eu sei que eu quero escrever. Então, eu já vou pensando naquilo, eu já vou anotando, já vou procurando livros. Facilita muito a questão de livro, né? Já vou olhando na internet, já compro o livro, tem que esperar o tempo do livro chegar, porque nem sempre ele vai ter aqui em Foz, né? A gente tem que comprar fora. Então, é uma forma de também já ir criando
a ideia. Eu não consigo ficar o tempo todo. Às vezes eu ainda perco, ainda há umas falhas de continuidade para o meu gosto. Por exemplo, eu fico assim, às vezes, quando termino o verbete, quando eu consigo emendar, o verbete, ou seja o que for que está escrevendo, né? Emendar com outro imediatamente é o melhor. Mas às vezes dá um gap, porque é como é que eu vejo na minha experiência? Tem um gargalo. Então, por exemplo, chega uma hora que passa daquele gargalo, eu fico uma hipermotivação de escrever aquilo, eu estou pensando aquilo o tempo todo. É uma hipermotivação, tá? Então, na hora que fechou, aí dá aquele baixa. Se eu não consigo começar, é que vem o chato de novo, porque aí você tem que começar de novo do zero, né? Aí vai, começa, até aquilo chegar num pontinho que virou a hipermotivação. Aí você começa, não sei nada que eu vou escrever nisso. Aí começa. Então, o ideal é conseguir emendar, aí tem aquela euforia daquela baixa, né? E aí tem que começar de novo o chato de novo, começar do zero de novo. E aí que eu me perco às vezes. Aí eu dou, às vezes, um intervalo bem maior do que eu deveria. Eu vejo que o ideal, para entrar numa taquirritmia, como a gente vê o professor Valdo, né, e outras pessoas, é a gente... Eu acho, né, eu tenho percebido, talvez é isso, é conseguir emendar isso. Baixou, já começa o outro. E sem dar o respiro. Quando dá o respiro, eu vejo que às vezes vai indo, quando passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sabe? E quando a gente consegue ir direto, aí vai... E aí rende, que é uma beleza. Uma disciplina, eu pensei nisso porque você coloca em disciplina zero. Aí entra, claro. Porque a gente aí fica entra melhor, então já começa aquela. É se forçar mesmo. Porque o início eu vejo, quando começa a escrever uma coisa nova, não sei se também. Não sei se tem um contrafluxo também do tema, parece que você tem que pôr mais força, mas aí daqui a pouco o negócio vai que parece que. Né? Muita gente está balançando a cabecinha aqui, já teve uma experiência parecida, né? Então é isso. Então eu vejo que é como se fosse um ciclo mesmo, né? Diferente de empolgação, né? Que o professor Valdo fala. Diferente de empolgação, mas aquilo gera uma motivação. Perdendo com o tempo, né? Parece que abriu tudo. Então as ideias blotam, vai tudo. E aí tem que começar de novo. Mas eu acho que isso é uma experiência que a gente está tendo, né? Sim, por favor. Mas sabe que acho que. Não, pode falar, daqui a pouco eu falo. Que quanto à empolgação, a pessoa, eu pensava nisso, porque uma vez ouvi uma pergunta que diferenciava a motivação da empolgação. E é bem diferente, mas sobretudo o conteúdo do que você está trabalhando pode ter mais parâmetros de empolgação ou mais parâmetros assim de motivação, depende. O que eu vejo assim, vai ser uma questão de semântica, né? Então, independente da semântica, o que eu vejo que não pode ter aquela euforia, porque você fica muito eufórico, também você não vai pensar direito, né? Então, é a motivação mais com certo equilíbrio. Eu acho que talvez a diferença para empolgação talvez fosse uma coisa assim. Lembrando que é uma coisa semântica, né? Depende com o que você entende de empolgação. Sim? Olá. Desculpe, eu cheguei atrasada. Tem não problema. sei se você já conversou. Não tem problema. Antes disso, eu queria colocar como você fez a ciclologia, né? Nós podemos juntar também nessa ciclologia a polinomiologia, né? Na página 18. Eu acho que as duas estão muito interrelacionadas. Né? Então, eu acho que é uma relação bastante interessante de ser feita. Sim. Tá? Mas o que eu queria perguntar mesmo é sobre a sinergismologia na página 18, primeira e segunda linha. Você coloca o sinergismo, simpatia, dicção correta, timbre de voz confortável, favorecendo a interlocução esclarecedora. Tá. Né? Em que momentos essa fala clara, precisa, com o timbre correto, auxilia na questão da escrita? Olha, vai ajudar na gente expor a nossa escrita, né? Então, aqui o sentido que a gente estava colocando é na questão mesmo da hora, já da questão da interlocução, né? Da fala. Por quê? A gente escreve, mas o ideal também vai ter a questão, às vezes, de falar, de apresentar. E nessa apresentação que a gente colocou essa importância aqui, né? A simpatia, se a gente conseguir, uma dicção correta, né?
Isso também tudo é treino, né? E um timbre de voz confortável, né? Porque a pessoa que tem uma voz muito esganiçada, às vezes até a pessoa dispersa daquilo que ela está falando. E tudo isso aqui é trabalhável, né? O povo de teatro aí que sabe trabalhar isso aqui. É porque a gente observa muito no meio acadêmico, né? E também em profissionais que já estão no dia a dia atuando, a grande dificuldade entre a escrita e a fala. É um gap, né? Um gap enorme, né? Você veja que as pessoas têm manias de gírias, de não utilização correta dos pronomes, de nada disso, né? E na hora que eles passam para uma escrita, a escrita deles também fica muito deficitária, ou então muito empolada, como a gente costuma dizer, né? E eu quis fazer esse contraponto nesse sentido, para que as pessoas comecem a pensar que pensar bem, falar bem, se expressar bem, auxilia a sua escrita de uma forma bastante confortável, porque você pode fazer uma escrita coloquial, mas uma escrita coloquial que chegue até o outro de forma correta. É interessante mesmo, né? Isso é uma coisa que precisa ser mais fomentado, né? Eu acho que isso é uma coisa que aqui na Conscienciologia nós somos forçados, de certa forma, né? Porque aqui estamos estimulados a ser professores, a dar aula, somos estimulados a escrever, então a gente acaba ficando um pouco mais... a gente vai tendo experiências nessas áreas todas e vai melhorando, né? A gente tudo é trabalho, né? E às vezes em determinadas linhas não, né? Porque não há essa valorização dessas formas de comunicação, né? A oral, a escrita, né? Até a gestual, né? Então é interessante mesmo. Falta às vezes sim. E é chato, né? Porque às vezes se a pessoa terceiriza, né? Às vezes é o caso de um pesquisador, ele terceiriza para outra pessoa escrever. Eu acho que sempre deve ter uma quebra aí, né? Eu não sei, teria que, obviamente, observar isso com mais detalhe, né? Mas a chance de haver uma quebra, porque é uma outra pessoa que está escrevendo, né? Tem uma outra entendimento. Então, quanto mais a gente conseguir nós mesmos escrevermos as nossas ideias, esse é o tema aqui do verbete. Eu penso que vai sair muito mais fidedigno com a nossa ideia do que a gente passar a outra pessoa para escrever, né? Eu acho mais complicado, porque a gente vai conseguir mostrar mais de nós mesmos. E é um exercício, né? Eu acho que tanto falar direito quanto escrever direito, e tudo é treino, tudo é técnica, é a gente aprender e é fazendo, e vamos quebrando a cara e vamos tentando melhorar. É bem sério mesmo. Tá bom? Adriana, sim. Na página 18, em tecnologia, eu queria que você comentasse essa última técnica de atuar no teto da autocompetência. Esse é o verbete que eu já defendi do teto da autocompetência, né? Então, qual é a ideia? Foi no dia 10 de março. E a ideia desse verbete é a gente buscar atuar por o esforço para a gente tentar se aproximar desse nosso teto. Porque senão, obviamente, a gente não vai conseguir isso em todas as áreas da vida, né? Porque se a gente for, não, eu quero agora, se eu vou fazer ginástica, eu quero ser o top. Se eu vou fazer um bolo, eu quero fazer o top. Aí a gente também não dá, a gente tem que priorizar. Mas vamos supor, então naquelas áreas que a gente acha ou se vê como prioritárias, colocar o máximo. Porque eu vejo que é assim que a gente vai aumentando esse teto. E a gente começa a ter uma visão mais realista da gente. Porque senão fica muito fantasiosa, tanto para baixo quanto para cima. Ou às vezes a pessoa acha que ela consegue mais do que ela realmente consegue, vive iludida, e acha, não, na hora que eu quiser eu faço isso. Aí vai tentar fazer, vê que não é assim, aí acha que não é nada e para com tudo. Ou do contrário, aquela pessoa que já se boicota antes. Não, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso, nem tenta. Eu vejo na hora que a pessoa, não, vamos ver realmente, eu sou ruim nisso, então vamos ver o quanto de ruim que eu sou. E tentar fazer para realmente ver o que a pessoa consegue, ela vai ter uma visão realista. E aí ela pode fazer alguma coisa com isso. Ela vai ver, então não, realmente eu estou sofrível nessa área. Então eu preciso aprender o quê? Tem curso para isso? Tem aula para isso? Tem, o que eu posso fazer? Se é a questão da fala, existe fonoaudiologia, eu vou para uma fono para falar direito? Vou pegar um outro profissional, o que eu preciso fazer? Então, eu vejo que, na hora que a gente atua no teto, não só nós começamos a ter produções melhores, porque a gente vai ter a produção no máximo que a gente consegue, e a gente vai aumentando o teto, né? A gente vai cada vez chegando, esse teto indo para mais longe, e ter essa visão realista. Então, eu consigo isso. O meu fôlego hoje,
no dia 7 de agosto de 2014, meu fôlego é esse. Por exemplo, eu estou dando muito exemplo de escrita, né? Eu consigo escrever durante X horas. Mais que X horas, minha cabeça parou de funcionar. Ok, é uma visão realista, a pessoa já sabe e ela vai, às vezes, até conseguir aumentar essas horas. E isso em qualquer área? Na área que ela se dispor a fazer. Como eu falei, em tudo é impossível. Se a gente querer ser o teto em tudo, acabou, né? Então eu quero ser o atleta para correr a São Silvestre, eu quero se escrever muito bem, eu quero... Aí a gente não consegue, né? Sim, mas mesmo na escrita existem diversas atividades que envolvem a escrita. Aí a pessoa tem que ver o que ela quer. E naquilo ela tentar. Eu vou pôr o máximo. Se eu vou fazer um verbete, eu quero fazer o verbete. Qual é o máximo que eu consigo fazer? Vamos ver. Eu tenho a visão realista, o meu máximo é esse. Realista. Sim, é o alto desafio. Pode até ver, nossa, eu faço muito bem. Ou não, eu faço, realmente está mal. Vamos melhorar. Mas a pessoa sabe para onde ela vai poder pedir ajuda. Aonde ela precisa. Ela tem uma visão realista. E o que a gente vê é que a maioria das vezes a pessoa oscila. Ela ou acha que é boa demais, acima do que é, ou às vezes acha que é muito ruim, abaixo do que é. Ou oscila, que aí às vezes ela acha que ela é muito boa. Na hora que ela tenta, ela não consegue, ela já joga lá para baixo. Então eu sou muito ruim. E na verdade não, a pessoa está aqui. Não é nem tão boa, nem tão ruim, mas é isso. Isso é o que eu consigo hoje. Vou correr atrás. Tem curso para tudo hoje, né? Hoje é uma beleza esse mundo de hoje, né? Até na internet, até as coisas mais simples do mundo, você põe no YouTube e tem aula lá. Impressionante. Então, quer dizer, hoje existe uma gama de situações. Então a pessoa tem, ó, eu consigo isso. Sem isso eu acho muito difícil, a gente vive na ilusão. E nas áreas que são prioritárias, obviamente, né? Naquilo que é prioritário, eu estou falando muito de escrita aqui porque o tema é escrita, mas seja o que for, né? Às vezes para dar aula, para trabalhar com a energia. Uma desconfiança que eu tenho, eu não posso afirmar isso, né? Mas que teria que fazer uma coisa a mais. Mas muitas pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de bancar o trabalho energético. Eu acho que é por isso, que na hora que a pessoa vê, ela vê realmente que às vezes ela está precisando melhorar, ela não. Como é que eu vou ser jejuna nisso se eu estou tão boa nessa outra área? Não, às vezes nessa é jejuna mesmo. Então, às vezes, é uma hipótese, né? A gente não pode afirmar. Para todo mundo, não é o caso. Mas, às vezes, muitas vezes é isso mesmo. Gera aquela... Não, então não, eu não preciso disso. Meu caso, não vou mexer com energia, isso é uma bobagem. Não, porque se a pessoa vê, opa, mas é difícil fazer ver mesmo, caramba, então tá difícil, então vamos, o que eu tenho que fazer? Tá cheio de dinâmica aí, tá cheio de coisa. Então a pessoa vendo real condição, ela vai aumentando, e aí vai vendo que é prazeroso, que vai aumentando as coisas, tudo na vida é esforço, é trabalho, vai trabalhando que a coisa melhora. Tem que fazer. Na página 20, o item número 4, apuro. Você colocou trabalhar o texto com calma. O que você considera trabalhar o texto com calma? O que definiria calma? Porque, no sentido o que eu estou querendo dizer calma? É paciência. Vamos ler com calma, sem pressa. Não vou fazer isso. O tempo que levar. Se levar 1 hora, levou. Se levar 2, levou. Se levar 3, levou. Vou com calma. Sem pressa, entendeu? Sem colocar um reloginho, eu tenho que fazer isso em 1 hora. Não sei se... Vou fazer isso no tempo que for. Isso eu quis dizer com calma. O tempo que demandar. Deixa eu te perguntar também uma outra curiosidade sobre a tua rotina de trabalho. Como é que você organiza a tua rotina de trabalho? Olha, ela não vou dizer que tem uma rotina, eu estou agora tentando mudar a rotina, conseguir uns horários diferentes. Mas não é assim... O que eu vejo que já funcionou mais, e eu ainda até conversando com a Jovilde ontem, né? Que eu estou precisando voltar a fixar um horário para escrever o mesmo horário sempre. Isso nem sempre eu estou conseguindo fazer. Como se fosse uma TENEPS? E isso, exatamente. Isso eu não consegui fazer ainda. Interessante. Então, e conseguir encaixar isso com outras coisas também que eu acho que são prioritárias de fazer. Então, às vezes eu acabo tendo que abrir mão, eu faço uma coisa e não faço a outra. Então... Eu estou tentando encaixar, então isso ainda não... O que eu vejo é que às vezes que eu consigo muita produtividade, eu vejo que quando eu consigo também fixar o horário. É a questão da disciplina, mas aí isso está implicando para mim mudar a carga horária de sono, mudar assim, o horário de dormir, então isso ainda eu ainda não consegui estabilizar. Porque eu estou querendo dormir mais cedo para acordar mais cedo, então isso ainda está num processo de equilibração. Ainda não está 100%. Tem vezes que eu durmo mais, aí eu vejo que eu durmo demais.
E aí eu acho que o próprio organismo também a gente não pode forçar, né? Porque o organismo demora um tempo para a gente criar uma nova rotina. Eu vejo o ideal para mim estudar de manhã. Aí para estudar de manhã, às vezes eu quero vir na minha tertúlia também, então eu teria que estudar antes, aí para isso tem que acordar mais cedo. Então está tendo que mudar uma série de coisinhas. Então ainda não está em aberto. Eu ia te perguntar sobre essa é a próxima pergunta. Quando você rende mais? Se é de manhã, de tarde, de noite? Para mim, tem rendido mais de manhã. De manhã, para mim também. À tarde nem sempre rende tanto, mas às vezes eu me forço, mas o meu horário melhora, é realmente a cabeça mais linda, mais limpa. E quando consigo de madrugada é melhor ainda. Mas isso está difícil ainda para mudar, até pela vida, né? Eu vejo que aquele silêncio, aquilo tudo, eu entro num nível de concentração muito maior. Eu vejo, por exemplo, se eu faço de tarde, é muito mais solicitação de levantar, de fazer uma coisa e dar sede, sabe assim, mesmo tendo a água lá, tem mais. E às vezes de madrugada passa, às vezes 3 horas, eu estou sentada, eu só vejo que a minha boca começa a secar, eu falo, tem que beber água. Então o nível de concentração é muito mais forte. Isso é muito interessante. Mas, como eu falei, ainda está em aberto. Eu estou tentando ainda mudar isso aí. E as imersões? Começa sábado de manhã em casa. Imersão é um verbete que eu vou escrever. É um verbete que eu vou escrever. Imersão mental somática. Tá. É um verbete que eu vou escrever agora, que é justamente, eu faço períodos de imersão. Isso funciona muito para mim. Muitos anos. Então, seja para ler, seja para ler um livro. Às vezes, por exemplo, quando eu tive a pneumonia, eu vi que minha cabeça afetou, porque muita medicação, eu tinha dificuldade de concentrar. Então, aí eu começo a fazer imersões de leitura. Eu falei, não, eu vou voltar a minha cabeça. Porque assim, eu tenho que voltar a minha cabeça, o que é isso? E aí eu ia lendo, aí comecei com um livro mais simples, até chegar na enciclopédia. Na época eu li a enciclopédia inteira, mas era 240 páginas, né? Hoje está meio difícil. Então, quer dizer, eu tenho esse hábito, e às vezes para escrita também, já várias vezes. Uma vez lá no Rio, também eu tinha que fazer um processo lá para mestrado, eu fiquei direto um tempo para tentar, né, para fazer o projeto. Então, isso funciona para mim, essas imersões. Sim, para mim. Eu perguntei por isso. Períodos de imersão, aí eu me fecho naquele período. Mas também aí entra o teto da competência, tem um limite de tempo, que a gente vê depois daquele tempo para de funcionar. Então, tudo isso a gente vai vendo quando põe o teto, a gente vai vendo o nosso fôlego. Nosso fôlego é quantos dias direto? Também é um dado para a pessoa ver. Ok, obrigada. Tá bom? Professora Adriana, sendo você uma recordista de escrita de verbetes conscienciológicos, gostaria de saber se já está elaborando uma GESCOM tarística, um livro todo, estou escrevendo um livro. E aí, em breve, é um livro sobre censos, né, que até muitos desses censos eu já trouxe aqui, né, estou expandindo isso. E estamos lá, estamos trabalhando. Vamos ver, em breve, espero, não sei quando, porque livro é outra coisa que a gente está vendo. Às vezes o negócio gasta mais tempo do que a gente pensa também. Essa questão é o primeiro livro, né? Então, eu estou vendo que às vezes gasta muito mais tempo do que eu pensava. Então, está indo sem... Não vou me apressar, vai sair. Vamos trabalhando um pouquinho cada dia, tá bom? Joga energia aí para mim, tá bom? Professora Adriana, você poderia dar alguns exemplos de palavras guarda-chuvas? Essa é de ontem. Palavras guarda-chuvas, coringas, palavras-chave, palavras marcantes, dispensáveis, evitáveis. Ok, vamos lá. Olha só. Palavra guarda-chuva, ela parece um pouco com a coringa, né? Palavra guarda-chuva é aquela que a gente fala e ela cabe um monte de coisa dentro. A gente deu até o exemplo aqui ontem, pilar na assistência. Quando fala em evolução, bem ou mal, tem um monte de coisas ali dentro. Então, são importantes, mas elas têm essa categoria, né? Ela não especifica, às vezes é melhor dar um qualificativo para ela, né? Então, às vezes, assistência, que assistência que é? Uma assistência de TACOM, é de TARES, é uma assistência mental somática, é uma assistência de energia, tem assistência energética, é uma assistência de quê que a gente está falando, né? Então, isso seria uma palavra guarda-chuva. Uma palavra coringa, isso também é um termo que existe, por exemplo, a palavra coisa, né? É uma coisa danada, né? Tem até o verbete coisa, que já foi defendido aqui. Então, ó, palavra coringa é uma coisa, trem, aquela palavra que você coloca em qualquer lugar e ela encaixa. E que ela muitas vezes não é clara, né? Então, a gente fala assim, né, por exemplo, deixa eu ver se eu tinha posto um exemplo que eu não falei ontem, eu falo hoje, então. Por exemplo, assim, ó. A pessoa fala assim, eu quero... A vida é uma coisa maravilhosa.
uma coisa, ela está querendo enfocar o quê? É uma experiência maravilhosa? É um desafio? É bom porque se relaciona com as pessoas? É porque se aprende alguma coisa? O que é? A vida é uma coisa maravilhosa, é um guarda-chuva, é uma coringa, né? Não falou nada. Então, qual o aspecto que a pessoa quer dizer que é maravilhoso na vida? Ela está querendo ressaltar o que é da vida que ela acha maravilhoso? É tudo? Então, até se enumerasse tudo era bom, né? Então, por exemplo, né? A palavra-chave é aquilo que a gente coloca, né? Aquela mega-análise que a turma faz, que a gente lê no início, é mais ou menos uma lista de palavras-chave, né? Eles buscam no texto do verbete aquelas palavras, né? Que ela encontra, que ela considera, que descreve um verbete. Então, se você vai fazer um artigo, você vai procurar o artigo, tem lá, palavra-chave. Às vezes tem, por exemplo, nesse aqui, né? Deixa eu pegar o que a turma escreveu lá, vou pegar aqui. Por exemplo, hoje tem a ver com a palavra-chave desse verbete, técnica, exatidão, tem a ver aqui com, olha, fidedignidade, tem a ver com grafo pensene. Então, são aquelas palavras que você quer ler um artigo numa revista, seja lá onde for, você olha a palavra-chave e por ali você descobre se aquele tema que você está pesquisando vai ser contemplado no texto, né? Outra que você pediu, uma palavra marcante. Essa palavra marcante que a gente fala que não é bom repetir, né? Por exemplo, uma palavra, você está no seu texto, você coloca lá uma palavra, por exemplo, a gente deu exemplo ontem de acervo, mas ou patrimônio, ou uma palavra qualquer que não é usual. E você coloca aquela palavra não usual no seu texto. Manancial, né? Uma palavra bonita, né? Um manancial de energias. É uma palavra marcante. Aí você achou tão bonito o manancial que você coloca em 4, 5 vezes no seu verbete manancial. Aí a pessoa fala, porque o manancial chama atenção, ela vai ler o manancial, mas gente, mas só fala manancial aqui. Enquanto que uma outra palavra simples, por exemplo, até a evolução, você pode falar várias vezes do verbete, não vai chamar tanta atenção como se você repetir o manancial várias vezes. Então, essa palavra marcante, o ideal é que você não repita muitas vezes no seu texto, porque ela vai chamar atenção. A pessoa vai ver que, gente, mas toda hora. Só se, a gente também falou isso ontem, vamos dizer que você queira chamar atenção para o manancial. Aí é outra história. Aí você faz de caso pensado, você repete o manancial quantas vezes você quiser, mas de uma forma que também o seu leitor veja que você está fazendo isso de propósito, não está fazendo isso porque você esqueceu, tá? Dispensáveis, a gente deu o exemplo dos parasitas de linguagem, que aqui na Conscienciologia a gente busca evitar, né? Por exemplo, o que, o seu, sua, teu, tua, meu, minha, e assim vai, uma. Isso, na maioria das vezes, dá para a gente tirar. Olha um texto que você escreveu um monte de uma. Às vezes você tirou, deu na mesma. Com ele ou sem ele, deu na mesma. O que exige um pouquinho mais de trabalho para tirar. Mas também é técnica, porque eu já acostumei a escrever sem que, a gente acaba acostumando mesmo que tu sai bem tranquilo. Então, não quer dizer que você não precisa. Se você não quiser, por exemplo, aqui na enciclopédia a gente não escreve com que. Mas, se você quiser escrever seu texto, pode escrever com tema. Também muito, né? A gente até comentou também que às vezes tem um autor que ele vai e põe numa página, lá tem 30 Qs, fica chato, que, né? Então, incomoda, né? E as evitáveis são aquelas palavras, às vezes, que não são muito bonitas, né? Seja assim, um palavrão. Essa própria palavra, assim, é uma palavra que tem uma conotação mais negativa e que fica esquisita. A gente pode evitar. Uma coisa que nós citamos ontem também é um manual, né, de redação da Conscienciologia, do professor Valdo. Lá tem uma lista de palavra evitável, lista de uma série de coisas também que vale a pena para quem quer escrever. Tá bom? Sim? Uma pergunta, quando você colocou da escrita durante a madrugada, não corre o risco de a madrugada habitualmente entra pelo silêncio, entra num estado hipnótico, e o que acontece? Nesse estado hipnótico, o próprio cérebro da gente já está condicionado àquelas reflexões do dia. Então, não seria mais fácil da gente desconcentrar-se, ao invés de concentrar-se no que está escrevendo? Não, o que eu vou falar, assim, na minha experiência, como eu falei, eu não consigo fazer isso sempre, eu estou tentando fazer. E quando eu consigo, eu vejo que, na minha experiência, é muito produtivo, eu me concentro mais, mas é depois que eu dormir. Eu não fico direto na madrugada, porque eu já fiz muito isso, às vezes tem um trabalho para entregar de virar à noite. Até funciona, mas a cabeça está cansada. O que eu estou tentando fazer, que não está sendo fácil,
É dormir mais cedo, acordar um pouco mais cedo, e aí a cabeça está limpa. E aí, nesse momento, eu vejo que a minha concentração, eu não tenho, pelo menos cada um tem que ver o seu organismo, né? Para mim, a minha concentração fica muito mais retilínea. Eu fico realmente, eu não tenho tanta dispersão como, por exemplo, no período da tarde. Agora, isso tudo depende de corpo para corpo. Tem pessoas que se concentram melhor de tarde, tem pessoas que se concentram melhor de noite, né? Cada um tem que ver o seu jeito, até o seu biorritmo, né? Mas para mim não, para mim eu me concentro melhor. No meu organismo eu fico mais focada. E eu não vejo de estado hipnótico não, eu vejo que eu fico mais lúcida mesmo. E até o parapsiquismo às vezes facilita, eu fico até um pouco mais descoincidida, pelo próprio silêncio, não tem nada, eu não deixo meus gatinhos estão lá dormindo também, né? Então eles também não ficam pulando na minha mesa, né? Que de tarde eles ficam lá. A glândula pituitária melhora, a glândula pituitária também tem melhor. Então isso, obviamente, cada um tem melhor, que ver a sua, mais atividade, jeito, às 3 da madrugada. O mais sério é isso que a Fabiana falou, né? Cada um vê a hora que rende mais. Isso é muito específico, né? Depende de uma série de coisas. Tem pessoas que rendem uma beleza de tarde ou de madrugada, de noitinha. Para mim já não é, eu já não me concentro tão bem. Então cada um tem que ver como é que funciona. Tem a técnica da madrugada, né? Que período antelucano. Acorda às 3 horas da manhã, você levanta, lava o rosto, bebe água, você se concentra, entra num fluxo energético muito bom da central de energias, tudo isso, e você produz muito. Eu, pelo menos, funciona muito para mim, inclusive para a resolução de situações que eu preciso. A técnica de acordar de madrugada às 3 horas da manhã, ficar até umas 5, 4, aí depende do que eu preciso fazer. Eu acho que é uma técnica gostosa de se aplicar para a escrita. Cada um tem que ver. E é uma acalmia, né? Porque é um momento de acalmia, tá tudo em paz, né? A casa tá tudo assim em silêncio, a rua tá em silêncio. Aqui, apesar que eu já moro aqui, já é um silêncio sempre, né? Mas fica mais silêncio ainda, né? Que eu moro aqui do lado do CIEC, então, mas aí fica mais ainda, sabe? Então isso é bom. Mas como eu falei, isso aí cada um tem que ver. E também, uma coisa que a gente sempre fala, ninguém dá para fazer de um dia para o outro. Isso tudo tem que fazer para você também não dar um gap no seu organismo, né? Então tudo isso, diminuir a hora de sono, tentar mudar a carga horária, tudo isso tem que ser feito com muito critério, bem devagarzinho. Tudo isso tem que ser feito de um certo critério, senão de um dia para o outro agora vai ser assim, seu organismo pifa, né? Então tudo isso, por isso que eu falo, eu estou tentando, mas é tudo de jeito muita calma nessa hora. Porque senão o organismo começa a dar problema, começa a memória a ficar pior, começa a ficar bocejando o dia inteiro, aí já é um sinal de que não está bom. Aí você tem que dormir mais no outro dia. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Adriana. Sim, Tânia. Aqui na página 18, na interaciologia, a última interação, você podia desenvolver? A interação autodisciplina zero, autocorrupção zero, né? Esse aqui tá quente, essa pergunta. Olha, o que a gente quis dizer é o seguinte, que, em primeiro lugar, que disciplina tem a ver com autoincorrupção, né? A gente só acaba com a nossa autoincorrupção com disciplina. E que a ideia que eu coloquei aqui nesse verbete é para nós melhorarmos, né, a nossa escrita, para tentar fazer todo esse trabalho aqui, que às vezes para algumas pessoas pode ser meio maçante, para mim não é, eu acho que até é bom, mas é necessário disciplina, né? Porque a gente vai ter disciplina para fazer os passos, e essa disciplina requer que a gente não se corrompa, porque se a gente corromper, não vou fazer, isso aqui não precisa, isso aqui já está bom, já está bom assim. Então, eu acho que essas duas coisas caminham ou interagem de certa forma para a gente conseguir fazer as técnicas todas, né? Eu achei bem sutil, bem interessante, bem diferente. A ideia era mesmo meio sutil, mas que a ideia é essa. Indisciplina zero. Que aí entra com bloqueio zero também, que tem o verbete. A gente até coloca aqui no polinômio, né? Uma homenagem a esse texto do bloqueio zero, né? Que esse é o ideal, né? Polimatia, poliglotismo, cérebro dicionalizado e bloqueio zero, isso aqui é o sonho de consumo, né? É o sonho de consumo. Imaginou, ser polimatia, o cérebro dicionalizado, cheio de lexos, e bloqueio zero, não ter nada de bloqueio na cabeça. Então, a gente tem que colocar aqui, né, o sonho de consumo, né? Vamos chegar lá. Ok, obrigada. Diga lá. Adriana, na interação também,
abortamento da pesquisa, encolhimento da ideia, e o rendição ao assodamento, texto mutilado. É justamente por isso que a gente pôs no final, olha só, tudo que a gente colocou, a gente começa com o ideal, né? Ó, a gente começa com o ideal e termina com o ideal. Paciência pesquisística, síntese verponológica. Então, a gente está fazendo uma correlação, que é uma interação. Se a pessoa tem paciência na pesquisa dela, se ela faz aquilo com paciência, ela tem mais chance de chegar numa síntese, que é uma verpon, que é uma ideia nova, né? Então, isso é o ideal. Aí começa o não ideal, a interação, ponderação superficial, conclusão incompleta, não é? Se eu faço uma reflexão só por cima, eu vou acabar concluindo isso de uma forma errada, né? Outro negativo, abortamento da pesquisa, encolhimento da ideia. É uma coisa que às vezes é bem desagradável, a gente vê alguma coisa às vezes escrita, a gente vê assim, caramba, às vezes vê muito na internet também, né? A gente vê que tinha uma ideia boa ali atrás. A gente sente, mesmo que a gente não consiga ver qual é a ideia, a gente vê, pô, tinha uma coisa aqui, o cara pegou alguma coisa interessante, mas a pessoa não conseguiu escrever. Seja por que motivo for, aquilo faltou. A gente vê, tinha uma ideia boa ali, mas a pessoa não conseguiu colocar. Então, o que a gente entende? Houve um abortamento da pesquisa, a pessoa não foi a fundo e acabou encolhendo uma ideia que era maior, que a gente às vezes percebe que era maior, mesmo que a gente não entenda qual é a ideia, mas a gente vê que a coisa é boa, mas que ficou encolhida, ficou pequenininha, quando a ideia podia ser, não foi devidamente, né, expandida. Rendição, assodamento, texto mutilado. O que é o assodamento? Tem até o verbete do professor Valdo, sedução da simplificação, né? Na hora que a gente se rende ao assodamento, a pressa, não quer terminar rápido, coloca muito prazo assim, o texto acaba ficando mutilado. É uma coisa que eu aprendi com o professor Valdo, que a gente não põe prazo, assim, para terminar um trabalho intelectual. Obviamente você não vai deixar para sempre, mas aquele data fatal. Isso aqui eu tenho que escrever um verbete em 5 horas, eu tenho que ver o verbete em 1 semana, senão tem que entregar. Eu não faço isso. Eu faço o tempo que for. Se for em 5 horas, ok. Se for em 1 semana, ok. Se for em 1 mês, ok. É o tempo que for. E aí vem a minha corrupção. Às vezes é um tempo desse porque eu parei, fiquei sem trabalhar. Aí é a pessoa com ela mesma. Tá certo? Mas não por essas, eu acho que essas datas fatais levam ao assodamento. Não, tem que entregar agora, aí a pessoa às vezes entrega e às vezes a coisa não fica como deveria, né? Interação, acabativa, incorreta, esclarecimento perdido, né? Não houve uma acabativa, não houve uma revisão detalhada naquilo, às vezes a pessoa perdeu a oportunidade de esclarecer, porque a coisa não ficou como deveria. O último, intempestividade e arrependimento. A pessoa acaba se arrependendo às vezes, né? Porque às vezes ela escreveu aquilo, foi intempestivo e não deu. E aí, tá vendo? Começou com o ideal, aí depois teve todos os negativos e terminou. Para a gente conseguir se libertar de tudo isso antes aqui, é autoindisciplina e sem autocorrupção. Isso que a gente quis dizer. Do tempo, né, de não pôr prazo. O deadline. Mas também tem a contrapartida positiva, por exemplo, o prazo que a gente tem para entregar um verbete, que ele ajuda com que aquela pesquisa saia, né? Mas o que a gente está falando é outra coisa. Mas se você se forçar, eu tenho que escrever isso tanto tempo, tudo bem, você pode até conseguir fazer, mas não seja rígido. Porque às vezes você pensou que vai conseguir fazer aquilo em 5 horas e aquilo requer 1 semana ou 2 semanas. E aí, se a pessoa é rígida e ela vai entregar, não porque tem que ser em 5 horas, ela vai entregar um negócio capenga. Então, é separar uma coisa da outra. Uma coisa é a pessoa ficar enrolando, né? Eu vou pôr um dado porque eu vou enrolar, então eu sei que vou fazer em cima da hora. Outra coisa não, eu vou fazer sem enrolar, mas eu vou fazer o tempo que conseguir. Não é como se for, porque quando fala esse prazo fatal, o prazo fatal são 6 meses. Se a pessoa tem que fazer um verbete, ela vai deixar para fazer na última semana, aí o problema é outro. Se começar com antecedência, com certeza vai terminar diante de 6 meses. Ou mesmo vamos supor que seja um hipertema, e vamos supor, né? E que nem 6 meses trabalhando todo dia dê conta. Nada que se converse com a equipe, obviamente isso aí é negociável. Olha, estou aqui, mas ainda está faltando determinados dados.
Entendeu? Então, a preocupação é essa. Não é que você pode até pôr assim, eu pretendo terminar o livro, ou terminar na data tal. Você pode ter essa meta. Eu quero fazer pelo menos um verbete por mês. Você pode ter essa meta. Mas vai ter temas que você vai fazer em uma semana. E vai ter temas que você vai fazer em 3 meses. Se você colocar, você entendeu a preocupação? Se você colocar que não tem que ser em um mês, primeiro, aí você vai enrolar aquele de uma semana, você vai roubar, então eu estou com 3 semanas de férias, né? Ou aquele outro que tem 3 semanas, você vai entregar em uma e vai entregar ele capenga. E é pior, às vezes vai ficar, o tempo que vai gastar na revisão depois, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, depende se você tivesse feito os 3 meses, a revisão era muito mais rápida. Então, e eu estou falando de verbete, mas de tudo, né? Então, essa data fadal que o professor fala, eu entendo assim. Você pode até se programar mais ou menos, mas não pode ter essa rigidez. É que eu sou do tipo, não, então vou pesquisar mais um pouquinho e tal. Não, aí não pode entrar em perfeição. Aí é outra história, aí é a pessoa querer a perfeição. Tem um momento, pelo menos eu vejo comigo, que é o momento que você olha para o texto e fala assim, não, ele está satisfatório, ele está... Poderia continuar pesquisando? Ele poderia. Mas eu já consigo, uma pergunta que eu faço para mim, a informação que eu quero dizer, a mensagem já está dita? Se já está dita, está pronto. Mesmo que eu pudesse ainda, às vezes, aumentar. Mas aí o que eu posso aumentar, às vezes é um outro verbete, é um outro artigo, uma outra coisa. Então, eu, pelo menos a minha meta é por aqui. É o que eu tento. Como eu falo, a gente vai aprendendo fazendo, né? Então, a gente vai e aí eu vou vendo, isso aqui eu acho que eu consegui passar. Se eu não conseguir, a gente faz um verbete complementar depois. Tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos, aos tertulianos, aos teletertulianos sempre presentes e aos paratertulianos e até a próxima. Os nossos comerciais. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 13 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. Marta Ramiro, programa Verbetografia. Beatriz, curso avançado em saúde consciencial. Domingos, segunda semana, para direitologia. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida a todos, tertulianos e teletertulianos, para se inscrever no programa Verbetografia. A inscrição pode ser realizada até a próxima quinta-feira, porém, as aulas começam hoje e serão sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, online. O curso oferece aulas gravadas e essas aulas serão acompanhadas semanalmente pelos professores, que também são os revisores do programa. O curso começa hoje, dia 7 de agosto, e vai até o dia 30 de outubro. Então, vocês poderão se inscrever na recepção do CIAEC, o telefone é 45 3525 2652. A vantagem é que em cada tema do verbete, em cada passagem do verbete, vocês serão acompanhados pela equipe de professores. Então, esses professores irão orientar nas dificuldades que vocês possam apresentar. Vocês terminarão o curso com o verbete praticamente pronto, praticamente concluído. Então, vocês podem obter informações, como eu falei, pelo telefone 045 3525 2652. Aguardamos a presença de todos. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso avançado em saúde consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos mensais e acontecerá no campo da OIC, com início no dia 16 de agosto de 2014. Esta é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo: 1. Bases da autoconsciencioterapia e da consciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática.
5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. E 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 30 25 1404. Ou pelo site www.oic.org.br. Reforçando a data de início, é 16 de agosto próximo. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome da Juriscom, convidá-los ao 6º Fórum da Paradireitologia, com início hoje às 18 horas, com a conferência de abertura pela doutora desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak. Este evento estará online, em EAD, por um período de aproximadamente 15 dias e à disposição de todos. Obrigado. Para amanhã teremos o VB Crescendo, Subjugação, Concessão Cosmoética, da especialidade Autodiscernimentologia, da verbetógrafa Vera Marini. Obrigada.